Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do IT/OT Cast, o seu podcast sobre automação e também dicas de carreira. Eu estou aqui direto de Boston com o Arthur. Olá a todos. E estamos numa conexão direta com BH, com Rafael Dawani. E aí, pessoal, beleza? Como estão todos? Então, Heleno, eu acho que antes da gente começar o podcast e introduzir o nosso convidado de hoje, né, a gente tem que dizer para as pessoas qual que é o objetivo desse podcast, né, e explicar para as pessoas quem é você, quem sou eu, e aí a gente introduz o nosso convidado mais que especial, de Belo Horizonte, mineirinho, uai. Pois é, uai. Meu nome é Heleno, trabalho há cerca de 10 anos com automação industrial. Comecei ali no chão de fábrica, trabalhando como integrador de sistemas, trabalhei na manutenção e nos últimos 6 anos trabalhei no suporte técnico, nível nacional no Brasil, e há 4 anos fui transferido aqui para os Estados Unidos, trabalhando numa posição de suporte global, e atualmente trabalho com desenvolvimento de novos produtos. E como o Arthur perguntou, da onde surgiu essa ideia do IT/OT Cast? Bom, estando aqui em Boston, você está no jardim da sua casa, você tem Harvard, MIT, outras universidades, e eu sou uma pessoa que gosta de sair bastante, então nesses 4 anos aí conheci muitas pessoas com carreiras interessantes, não apenas americanos, mas pessoas que vieram de diferentes países, da América Central, América do Sul, Europa, Ásia, e todos trabalhando com tecnologias disruptivas. Então, baseado nesse network e também na experiência de contatos que a gente tem, todos nós aqui temos no Brasil e em outros países também, foi onde surgiu a ideia da gente fazer o IT/OT Cast, que nada mais é do que toda semana trazer um convidado diferente, falando sobre automação, mas também sobre dicas de carreira. Caso você queira entender melhor como é trabalhar fora do Brasil, ou até mesmo seguir uma carreira de automação ou tecnologia da informação no Brasil, você está no podcast correto. Sim, uma introdução minha aqui. Eu comecei a trabalhar não com automação, eu comecei a trabalhar na linha de produção primeiro, por 1 ano aproximadamente. Aí eu vi que tinha muitas pessoas de automação e de manutenção fazendo muita coisa errada e resolvi trocar de lado. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com elétrica de manutenção, com um pouquinho de instrumentação, depois com automação, e na área de mineração, trabalhei por 6 anos na área de mineração, quase 6 anos, e aí fui trabalhar numa empresa com integração de sistemas, com desenvolvimento de projetos, saí da área de operacional para a área de projetos, o que foi uma experiência muito legal por 7 anos, e desde os últimos 3 anos e meio eu moro em Boston. Eu sou um consultor hoje internacional para poder suportar diversos países na área de automação e principalmente na área de indústria 4.0. E assim, nesse podcast vocês vão ver a gente falar muito sobre a integração entre TI e a parte de tecnologia operacional, OT. E o objetivo desse podcast, como o Heleno explicou, por causa do contato nosso, dessa experiência de viver em outro país e ter o contato com novas tecnologias, o nosso objetivo é levar esse conhecimento para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, na área de automação, na área de TI, e que a gente teve muita dificuldade no começo, todo mundo tem. E então, o objetivo é levar esse conhecimento, ajudar as pessoas a começarem na carreira agora, porque eu acho que essa é a melhor fase possível para você, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de mercado de trabalho, para você ingressar na área de automação e na área de TI, por causa dos desenvolvimentos da indústria 4.0 e da Internet of Things. E o segundo motivo para esse podcast é para poder contribuir com o projeto do nosso convidado, do Rafael Dawani, o projeto IT/OT Hub. Então, o podcast ele vai ser nada mais do que um canal de suporte, de tirar dúvidas, de conversar com as pessoas, de apresentar as oportunidades que tem nesse mercado para as pessoas e contribuir com o projeto do Rafael Dawani do IT/OT Hub. Sim, eu acho que
Talvez um dos objetivos desse podcast é que a gente vai influenciar muitas pessoas a mostrar que sim, se você tem um objetivo de trabalhar fora do Brasil, sim, é possível você continuar seguindo a sua carreira fora do Brasil e expandindo a sua rede de network. Então, espero que a gente consiga contribuir para muitas pessoas, mostrando que é possível e talvez sendo uma motivação a elas também. Sim, então eu acho que sem mais delongas a gente deveria apresentar o nosso convidado, Rafael Dawani. Rafael Dawani, seja bem-vindo ao ITOT Podcast. Ou nós vamos chamar ITOT Cast. ITOT Cast. Cast, ok. Eu prefiro as coisas simples. Rafael, bem-vindo ao ITOT Cast. Por favor, introduza você para as pessoas. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, né? Quem estiver ouvindo esse podcast depois. Bom, meu nome é Rafael, é um prazer estar com vocês aqui. Um prazer a gente criar esse canal, esse podcast, esse canal de comunicação, e principalmente esse propósito de ajudar pessoas, né? Esse é o maior propósito que a gente tem hoje aqui na Terra, sempre um ajudar o outro. Meu nome é Rafael, eu sou engenheiro eletricista, mas basicamente 90% da minha vida eu trabalhei com automação, muito pouco com elétrica. Hoje eu sou consultor também na área de automação, já trabalhei em diversas áreas. Nós vamos comentar um pouco mais aqui no podcast, falar com mais em profundidade aí da carreira, né? Hoje, em especial, a minha carreira, mas depois nos próximos podcasts vamos falar de outras carreiras também do nosso grupo. E sejam muito bem-vindos, e eu passo a bola para os nossos entrevistadores de novo. Rafael, aproveitando aí que você comentou que você é um engenheiro eletricista e trabalha com automação. Como que foi assim no começo da sua carreira para fazer essa transição? Não sei se existe uma transição de trabalhando na área de elétrica para automação, ou se você realmente se graduou como um engenheiro eletricista e da universidade já foi direto trabalhando com automação. Como foi assim seu começo de carreira e essa transição? Excelente pergunta, Helena, excelente pergunta. Então, a faculdade que eu formei, no Cefet, em Minas Gerais, é uma faculdade muito voltada para elétrica, né? Ela é uma faculdade que tem um grande... a maior parte das pessoas que formam lá optam por potência, que é basicamente atuar no mercado de eletricidade. E basicamente a minha história, né, foi eu procurar estágio em boas empresas, né? A gente é jovem, a gente quer trabalhar. E antes eu tive alguns estágios, eu trabalhei como TI, meu primeiro estágio foi na área de manutenção de PC mesmo, abrir, tirar placa, limpar, formatar computador, etc. Eu tive um estágio também, nesse meio tempo, foi meus únicos estágios na área de elétrica, eu fui cadista mesmo, né? Trabalhei com AutoCAD, uma experiência excelente, né? O AutoCAD é uma ferramenta excelente. E um dia eu estava na faculdade, já saindo, né, não muito contente, sempre fui não estava contente, né, com a elétrica como um todo. Eu vi uma oferta de estágio na empresa, uma empresa verdinha, e eu falei, pô, legal, né? Eu nem olhei a descrição do estágio. E eu sempre pensei que programação era uma coisa difícil, era uma coisa distante de mim. E eu não olhei a descrição, cara, eu vou candidatar, a empresa é bonita, a logomarca é legal, eu vou candidatar. E eu me candidatei a essa vaga, eu passei no estágio nessa empresa, a empresa é a Schneider Electric, e foi lá que eu me ingressei. E na hora da entrevista, das últimas entrevistas, que eu vi que era uma vaga na automação industrial. Naquele momento eu falei, putz, cara, o que eu vou fazer aqui, né, na automação industrial? Eu não sei nada de programação, nem sei o que é automação, mas basicamente eu comecei carreira na empresa como estagiário, e o início foi assim, eu comecei na área de marketing, mais marketing e arquitetura de automação para grandes indústrias, e depois eu fui para a área de projetos também, desenvolvimento. A gente vai falar um pouquinho mais aqui daqui a pouco. E você comentou, você usou uma expressão aí, putz, eu acho que para todo mundo que já tem alguns anos de carreira, muitas vezes a gente já teve que utilizar isso, né? Porque, conforme você mencionou, você entrou numa área que você não conhecia, e eu acho que isso daí é um resumo de sair da sua zona de conforto, né? E você acha importante... Quais são os resultados de sair da sua zona de conforto durante a carreira, principalmente naquele momento? Você acha que foi importante para você sair da sua zona de conforto e procurar algo diferente? Não, eu ia até completar essa pergunta do Heleno, por causa que a parte da zona de conforto aí, na verdade a pergunta para você é, quando você saiu da faculdade, você se sentiu preparado
para poder fazer um estágio ou começar uma carreira na área de elétrica ou de automação? O que você aprendeu foi suficiente? 0%. Hoje eu falo que eu só aprendo coisas que realmente eu vou aplicar, né? Eu sou muito grato à universidade que eu formei, mas realmente a gente tem que ser transparente e eu não aprendi nada. O primeiro estágio foi AutoCAD, eu não sabia nem... A gente teve o desenho técnico, mas muito, muito superficial. E como eu fui nessa segunda jornada minha, que basicamente, né, no início eu não precisei programar, né, como eu disse, eu fui para a área de marketing e produto, mas mesmo assim eu não tinha nem noção o que era, né, o que era um PLC, né, como se programava um PLC, o que esse PLC faz e onde que ele faz. Então eu não tinha noção. Né, a gente tem algumas matérias, mas sempre super superficial. E a dificuldade que eu enfrentei, principalmente no mercado de automação industrial, foi essa. Eu não tive base de programação. A gente tem matérias de programação na faculdade, a gente vê C++, né, um pouquinho de Java, mas assim, coisas que não resolvem problemas, né? A programação tem que resolver problema. Então, a gente vê coisas que não resolvem problemas, você entra no mercado de trabalho já precisando de resolver algum problema com teoricamente, um salário razoável. Então, esse foi uma das minhas maiores dificuldades. Eu acho que é importante a gente dizer aqui que todas essas matérias de programação, cálculo, todas essas matérias né, que a gente gasta ali, sei lá, 4 cálculos, né, até 5 cálculos na faculdade, mas um monte de linguagem de programação, é mais para poder abrir a sua cabeça, para você a desenvolver o raciocínio lógico, né? Porque, na verdade, quando você entra dentro de uma empresa, né, e aí sim que você vai começar a entender as ferramentas que aquela empresa tem e como que você pode começar a resolver problemas dentro da empresa, né? Mas isso também com muita orientação, né? Então, assim, nessa pergunta original nossa, Rafael, foi difícil esse começo na área de automação? Qual foi a maior dificuldade que você enxerga no começo? Olha, boa pergunta, Edinho, essa pergunta me fez refletir agora das dificuldades que eu tive na área de automação. Então, a primeira dificuldade é essa, da base. Né? A gente entra numa empresa que já está acelerada. A empresa ela visa, claro, né, a pirâmide, o topo da pirâmide é lucro, né? Toda empresa quer lucro. Então, ela quer que você seja rentável, que você tenha um retorno de investimento. Então, no primeiro momento, a gente não resolve tanto problema. Então, faltou base. Nesse momento, eu tive realmente dificuldade de várias coisas, não só gestão, autofoco, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas eu tive dificuldade, sim, em conceitos básicos de programação. Então, às vezes, conceito básico de elétrica, a gente vai falar também que a automação não é só linha de programas, a gente tem que acionar coisas movidas por eletricidade. Então, esse foi o primeiro. E eu pensei agora, Arthur, eu tive uma segunda grande dificuldade. Na verdade, a minha vida inteira eu tive essa dificuldade chamada inglês. Eu tive uma grande dificuldade com a língua inglesa. Eu entrei nessa multinacional, né, e como eu já me enquadrei numa área de marketing e arquitetura, eu já tinha contato, já recebi e-mails em inglês, e aquilo, eu tinha um medo, né, um medo de rejeição grande ali. Eu já tinha reuniões como estagiário em inglês, e meu inglês era muito ruim. Então, minhas duas dificuldades foram essas, programação e língua inglesa. Uhum. Ok. Eu acho que é o tipo de dificuldade que todos enfrentam no início de carreira nessa área técnica de engenharia ou área de TI. Exatamente, principalmente porque o inglês é algo essencial, né? Porque você pega muita documentação que você vai receber em inglês, né? Então, é importante realmente a gente deixar essa mensagem para os nossos ouvintes da importância do inglês e as oportunidades que isso pode trazer para você. Eu lembro que várias vezes eu vi pessoas que elas estavam quase indo, não se transferindo, mas para fazer um curso em algum outro país, e por causa do inglês elas não foram porque não podiam atender. Então, eu acho que isso daí é algo que eu acredito que hoje no Brasil, devido ao YouTube, a todos os canais que a gente tem, mais e mais os estudantes estão familiarizados com o inglês, mas eu acho que é sempre importante reforçar essa ideia de que no mundo de automação, o inglês é uma língua essencial a todos. Então, agora eu faço uma pergunta para vocês dois. O que é mais importante nessa área? Saber programar ou falar inglês? Eu acho que eu posso falar pela minha experiência aqui. Eu vou falar primeiro, depois eu deixo o Dawane dar a opinião dele. Mas quando eu mudei há 4 anos atrás para cá,
Pra falar a verdade, o meu inglês era um inglês básico. E eu mudei pra essa posição, tendo que todo dia eu não falava só com americanos, era com pessoas de diversos países do mundo. E pelo fato de o meu inglês não ser bom, aquilo não foi de nenhuma forma uma barreira para minha ascensão profissional. Então, é importante sim o inglês. Você tem um inglês que você consegue se comunicar, mas você não precisa ser uma pessoa que tenha um inglês sem sotaque. Eu acho que uma dica que eu poderia dar em relação a isso é não tenha vergonha do seu sotaque, não tenha vergonha do seu inglês. Você pode falar palavras erradas, porque no final o que é importante é o resultado que você apresenta para a empresa e é o seu conhecimento técnico. Então, sim, o inglês é importante, como a gente já mencionou, mas não é o principal motivo na sua carreira. É importante você ter um balanceamento entre a parte técnica, né, a parte não só técnica, hoje em dia é muito importante soft skills, e também o inglês complementando, mas ali é um conjunto de habilidades que você precisa ter, e se você se destaca em uma mais do que a outra, aquilo no final vai ser importante para a sua carreira. Então, foque na parte técnica, mas também aprenda um pouco de inglês. E no final, não se preocupe se você estiver falando o inglês incorreto. Com a prática, você se torna natural. Não, e fantástico essa observação sua, Heleno, porque você coloca aqui a parte técnica, e na parte técnica eu vou dizer que a programação é importante, os soft skills é importante, saber lidar com as pessoas, gerar relacionamento, e falar um segundo idioma é importante. Né? Então, assim, fantástico esse insight seu. Agora, para você, Rafael, o que é mais importante? Saber programar direito ou falar inglês direito? Eu concordo com o Heleno, que ele falou, concordo com o que vocês dois falaram. Eu acho que o inglês, ele para comunicar, depende da área, tá? Então, por exemplo, eu acho que a primeira chance de brasileiros, principalmente, irem para o exterior, é a área técnica. Então, a área técnica realmente é uma área que você se comunica o básico, realmente não tenha medo, né? Eu acho assim, pelo menos no meu caso, eu acho que a maioria dos casos, existe um medo de rejeição, de crítica, meu inglês está ruim, meu inglês está... Então, isso é a maior barreira da língua. Então, não tenha medo de falar, comunique. A gente está aqui para comunicar. Você precisa, a empresa te contratou para trazer você para você resolver problemas junto com a equipe. Então, não se preocupe. Ninguém quer perfumaria se seu inglês é bom, bonito, britânico, etc. Eu acho que o inglês básico para comunicação, sim. E eu acho que o técnico, resolução de problemas e a sua energia, a sua vontade de estar lá, principalmente. Fala muito, né? A vontade, com o nosso olho brilhando, você quer isso, você quer mudar de vida, você quer morar em outro país, você quer ter outras experiências. Isso, para mim, eu acho que se eu fosse, eu sendo gestor, eu contrataria esse tipo de pessoa. Mas é isso, dá a cara, vai e fala inglês que você quer, que eu acho que o resultado, ele sempre vai te acrescentando e otimizando sua... Não, assim, Rafa, muito interessante o que você falou, por causa que você adicionou mais uma coisa que eu considero, mais uma habilidade, né, nesses requisitos aí. Né? O Heleno falou de 3 e você adicionou a força de vontade, você adicionou o espírito de liderança, né, o querer, né, ser proativo. Se a gente pudesse resumir isso tudo, ser proativo e ter aquela vontade de fazer acontecer. Então você tem que ter iniciativa própria, você tem que saber programar, você tem que falar inglês, não precisa ser perfeito, e você tem que ter os soft skills. Exato. Né? Então, assim, isso daí seria o que é necessário para as pessoas serem bem-sucedidas, a gente pode dizer isso? Para serem bem-sucedidas na área de automação? Pelo menos com a experiência que a gente teve até agora, né? Exatamente. Exatamente. Acho que também parecido com a área de TI também. OT e IT, né? A gente vai falar um pouco mais dessa diferença aí de sigla para quem não conhece, mas para ambas áreas, tecnologia em geral, né? Se você está na área técnica, cara, inglês comunicável e um conhecimento técnico para você resolver problemas com a empresa. Uhum. Olha, então, acrescentando a minha opinião nisso, eu vou focar só na pergunta original. Inglês ou saber programar direito? Vamos fazer uma reflexão aqui. Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas que falam inglês nativo. Mas uma pessoa que fala inglês aqui não vai fazer diferença. Né? E essa pessoa não vai falar bem, não é um inglês nativo. Então, aprender o inglês primeiro não é o mais importante. O mais importante é você saber
programar, é você saber resolver problemas, que a empresa paga você para você resolver problemas, né? Então, aprenda a programar direito, aprenda a resolver problemas, porque lembra, um negócio é resolver problema para alguém. E o emprego nada mais é do que você resolver um problema para quem te contratou. Ele só está te pagando o salário porque ele te contratou, né? E para você resolver um problema para ele. Então, essa é outra forma que eu usei isso muito na minha carreira. Eu pensando que eu era uma empresa trabalhando para outra empresa, mesmo que eu não era uma pessoa jurídica, eu sempre me enxerguei como empreendedor da minha carreira. Então, esse eu acredito que é outro requisito para poder adicionar os tantos que vocês já adicionaram aí, né? Ser o CEO, ser o empreendedor da sua carreira. Exatamente, porque o único dono da sua carreira é você. Se você não cuidar da sua carreira, não se atualizar, sempre estar motivado. Eu acho que o mais importante é a motivação, porque com a motivação não tem barreiras. Se você precisa aprender algo diferente, você fica até tarde estudando, você busca conversar com pessoas para aprender aquilo. Então a motivação é realmente algo importante. E, novamente, motivação, e use essa motivação como sendo o dono da sua carreira. Isso é importante. Sim. Voltando só ao nosso assunto original aqui, entre programar e falar inglês. Para quem está começando, é difícil ter todas as habilidades juntas, né? A gente listou 5 habilidades aqui. Então, assim, se tiver que escolher entre uma e outra, aprenda a programar. Aprenda a programar agora, o mais rápido possível, né? E seja um bom programador, por causa que tem muitas oportunidades. Hoje, a carreira que está em mais ascendência é quem sabe programar na área de TI ou na área de automação, e preferencialmente um profissional que consiga entender das duas áreas, né? Esse é o profissional do futuro. Sim. Ô Rafa, concorda? Sim, com certeza. A programação hoje, eu já vi gente falando, eu repito, né, não é uma frase minha, programar é o novo inglês para os nossos pais, né? Nossos pais falavam, vai aprender inglês, meu filho, você vai ter um emprego melhor. Então, talvez, se a gente fala para os nossos filhos, vai programar e aprender inglês, realmente você vai ter mais futuro. Eu acho que a programação ela não é mais para só pessoas da área técnica, né? Ou só pessoas da área de, sei lá, engenharia ou tecnologia da informação, etc. O programar hoje, ele já virou necessário para analistas financeiros, analistas de marketing. Toda função hoje é muito bem-vindo esse skill, porque hoje pessoas têm que trabalhar com dados, hoje um Excel, né? Ele tem diversas funcionalidades, você pode se destacar ou trazer mais insights sabendo programar um BI, etc. Muito boa. Inclusive tem algumas fórmulas no Excel, se você não souber um pouquinho de conceito de programação, você não usa as fórmulas. Exato. Tá, Rafa, assim, a gente gostaria de entender um pouquinho mais da sua carreira. Você podia dizer pra gente aí o ano quando você começou a trabalhar, né, como estagiário, né, as empresas que você passou, o que você já fez durante a sua carreira, e dizer pra gente qual que é como que você está, que momento que você está na sua carreira hoje? Né, e quantos anos que você tem nessa área de TI e de automação industrial? Muito bom, essas perguntas são boas para a gente fazer um filme, né? Bom, a minha carreira iniciou na área de TI, né? Engraçado, eu não estava lembrando disso, mas eu fui como se fosse um analista de TI, de infraestrutura, né? Eu trabalhava com rede de uma empresa incubada dentro da universidade. Meu segundo estágio, na verdade, não foi estágio, eu fui realmente carteira assinada nesse segundo. Eu fui meio louco, né? Porque a minha faculdade ela era tarde e manhã, e eu aceitei o emprego de carteira assinada de cadista, né? Na área era uma empresa EPCista. Para quem não entende, é uma empresa EPCista que entrega projeto turnkey, né? Desde o projeto, a montagem, 100% das coisas. E essa empresa tinha milhares de cadistas, pessoas. Era um big salão, o tempo todo mundo com o AutoCAD aberto e projetando. Eu tinha horror àquilo. Né, eu tinha horror aquele tipo, eu não gostava, né? Tem gente que gosta muito, eu tenho amigos que adoram trabalhar com CAD, principalmente engenheiros civis. Hoje a gente está passando para outro nível, né, de CAD, que é o Revit, né, que é os famosos BIMs, né, que é o CAD 3D. Mas então aquilo eu não gostava. Então eu saí dessa área e foi depois que eu fui para a automação industrial, né? Aí eu saí do CLT, né, voltei para estagiário. Foi na Schneider Electric. Isso foi, então, falando de anos, o Arthur me perguntou de anos. Eu comecei na Schneider em 2010, então tem 11 anos atrás, e como estagiário.
Minha primeira jornada como estagiário foi na área de, primeiro, arquiteturas. Eu trabalhava num time de arquitetos de solução. Esse time, ele tinha, cada um era voltado para um segmento, um mineração, outro food and beverage, comida e bebida, outro de água. Então eu fui entendendo, né, que isso era diferente na automação, você precisava segmentar, porque cada processo ele tem um tema diferente, claro, né, um tipo de controle diferente. Depois, então, eu aprendi o que era uma arquitetura de automação. Igual uma arquitetura de casa, né? Você monta a sua casa, parede, janela, etc., fundação, né? Você precisa ter uma arquitetura de automação. E essa arquitetura, a maioria das vezes, ela é complexa. Ela demanda uma arquitetura de rede complexa, principalmente, uns controladores, computadores, etc. Então, essa foi a minha primeira jornada. A minha segunda jornada dentro da área de automação, né, eu tive um gestor excelente, então ele me passava de um lado para o outro. Eu fui como se fosse um responsável de lançamento de um produto dentro da Schneider. Então, eu fui responsável mesmo por lançar um produto no Brasil, que era o DCS híbrido da Schneider, o primeiro DCS híbrido da Schneider. Eu fui um estagiário, isso foi uma grande realização para mim, na verdade. É você ter a oportunidade de lançar um produto, né, dentro de uma empresa. Lançar um produto não é só fazer toda a documentação, marketing, né, necessário, pegar tudo em inglês, transformar aquilo em português, mandar para os clientes, mas também precificar o produto. Ô, Rafael. Você coloca margem, sim. Então, aquela história de que estagiário é só para fazer impressão, fazer o café, isso daí realmente não é a realidade, né? Não, cara, eu acredito muito em estagiário. Eu acho assim, o estagiário ele pode só fazer café, se ele quiser, mas se ele tiver um mindset, como o Arthur falou, assim, preciosíssimo, empreendedor desde o início, eu tenho certeza que ele vai atrair boas vagas de estágio. Então, isso para mim que o Arthur falou é fenomenal. Você tem que ter esse mindset de empreendedor desde o início. Então, eu atraí, sim, uma vaga de estágio fantástica dentro da Schneider. Então, eu lancei esse produto, eu fui em feiras no Brasil inteiro, em São Paulo, na feira na Exposibran, aqui em Minas Gerais. Então, no lançamento do produto, a gente trouxe esse produto para vários stands, né? Então, isso para mim foi uma grande realização. E logo depois disso eu entrei para a área de projetos como engenheiro, formei em engenharia, a Schneider me contratou. Eu não tinha vaga para mim dentro do marketing nem de arquitetos. Então, isso aí foi na crise, na verdade, 2012, 2013. Não, teve uma crisezinha, não foi tão... principalmente no mercado de automação. Porque eu entrei, no mercado de mineração. Eu entrei aqui no mercado de mineração em Belo Horizonte, naturalmente em Minas, né, onde se predomina o MMM, o mining, a mineração, e os investimentos pararam nesse ano. E realmente eu não consegui me ingressar dentro da equipe comercial de arquitetos e produtos. Então, eu fui para a área de projetos. Foi a minha segunda realização. Né? Primeira realização como estagiário, segunda realização na área de projeto. Automação sem programar, sem entrar no PLC, sem você entregar alguma coisa, você precisa resolver problemas programando. Então, foi aí que eu tive grandes mentores, um deles está aqui, né, na nossa sala hoje, o Arthur, foi um dos meus primeiros mentores. Eu entrei aí com um grande desafio de aprender a programar mesmo, de entrar num PLC, fazer uma lógica de acionamento, de sensores. Então, você realmente pegar um equipamento dentro de uma indústria e fazer ele funcionar. Isso foi um grande desafio, né? Então, como que eu consegui vencer esse desafio? Pessoas. Não tem outra maneira. Olha, Rafael, eu não gostaria de te interromper, não, mas eu me sinto lisonjeado, né? Você está me elogiando como seu mentor no início de carreira. Muito obrigado. Não estava esperando esse elogio. A gente não combinou isso, né? É importante dizer que a gente não combinou isso. Definitivamente não. Agora é o seguinte, eu gostaria depois, né? Você vai continuar contando da sua carreira até o momento que você está hoje, né? Mas eu gostaria que você fosse pensando aí, para depois você contar pra gente alguma merda que você fez como estagiário, né? Por causa que todo mundo faz merda como estagiário. E a gente quer ouvir uma. Ou algum fato engraçado na sua carreira. Muito legal. Aqui, eu fiz várias merdas, na verdade, e não só como estagiário, como engenheiro também. Mas assim, eu comecei a pensar aqui, né? A primeira merda que eu fiz foi exatamente como nessa entrada como engenheiro júnior, né, na época da equipe, e eu sempre gostei muito de dar treinamento. Então, nesses projetos, como eu gostava, eu também era um estagiário, porque um júnior, ele não sabe nada, né, gente? Então, a gente tem que ter humildade de falar com uma pessoa que sai da faculdade não sabe também nada. É um estagiário ali, e sempre, na verdade, a gente não sabe nada a hora nenhuma, tá? O meu pensamento sempre, eu sou um estagiário até hoje. Acho que esse é um pensamento muito legal. A gente precisa estar aprendendo o tempo todo, então, até hoje eu tenho esse pensamento. Mas, naquele momento,
Eu gostava muito de dar treinamentos. Eu achava que treinamento eu aprendia mais, eu gostava de dar treinamento, eu sempre gostei de dar aula, assim, né? Então, teve uma vez que eu estava dando treinamento prático, e a gente estava numa planta de mineração, no interior de Goiás, e essa planta ela tinha um anel, uma rede redundante, não um anel de rede, e um dos treinamentos era testar esse anel, né, dos testes, e era para funcionar, né? Então eu tinha uma indústria já funcionando, gerando, produzindo minério, né, de ferro. Na verdade não era minério de ferro, era outro produto. Se eu falar o produto, a gente vai saber qual é o cliente, então não vou falar. Era um outro produto. Então eu tirei aquela fibra para ensinar para os alunos, e a toda a usina parou. E o pessoal começou a gritar, e o que aconteceu e tudo. Eu fiquei vermelho, muito envergonhado. Eu achei que, inclusive, eu ia ser retirado do projeto. Mas aquilo tudo, o mais legal, que aquilo tudo foi uma piada. Como estava no ramp-up, né? O ramp-up, aquela produção inicial da usina, não teve muito problema. Mas foi uma cagada muito engraçada, assim. Uhum. Mas eu acho importante que a gente refrisar em relação a merdas, né? É importante, sim, a gente... durante a carreira a gente faz muitas merdas, mas só que o diferencial é você aprender com as merdas que você faz, né? Então, hoje em dia eu trabalho muito com Design Thinking, e a base do Design Thinking é realmente isso, você não ter medo de errar. E o mais importante, que é o que a gente chama de merda, né? Mas o principal ponto que você sempre deve relembrar é: ok, eu errei, assuma o seu erro, não tenha medo de assumir o seu erro, mas também pegue um tempo para aprender o que você fez de errado e qual a sua lição, porque existem dois profissionais: aquele profissional que não erra, mas ele sempre fica na sua zona de conforto e nunca aprende algo diferente, e aquele profissional que faz muita merda, mas é o profissional que faz merda porque está aprendendo e buscando novos conhecimentos, né? Lógico, sempre uma merda ali num nível de que não cause um transtorno tão grande, né? Mas eu acho que é importante você não ter medo de errar e sempre querer aprender, porque a única forma de você realmente expandir o seu conhecimento é ali na prática, se expondo. Se você não se expõe, eu acho que você fica ali na sua zona de conforto, e o crescimento numa zona de conforto não é o mesmo de quando você tá se expondo e fazendo essas merdas. Uhum. Porque, por exemplo, acho que o fato de dar o treinamento não era, vamos supor, não estava na sua descrição de trabalho, né? Mas você se expôs, e tenho certeza que mesmo que aconteceu essa merda, foi uma lição muito grande para você, e acho que você carrega essa lição até hoje. Muito, muito. Não, a gente não... Tem uma frase que a gente não erra, né? A gente aprende. Alguém fala essa frase, não me lembro quem. Mas, sim, é uma lição grande. Acho que a gente tem que sempre... Automação, a gente está falando... A lição que eu tive nesse momento peraí, cara, eu trabalho numa empresa de projetos, e eu estou responsável aqui por uma produção de milhões de reais. Eu não posso fazer nada sem pensar aqui. Então, eu sempre fui muito inconsequente em algumas coisas, assim, um pouco sem pensar fazia. Então, essa é a primeira lição: calma, né? Respira, tudo faça com planejamento, com cuidado, porque a gente está falando de uma empresa que produz milhões, um faturamento de talvez até de bilhões anuais. Você está preparando uma produção, né, uma pessoa. Então é muito crítico. Mas realmente, você tem razão, né? Eu aprendi com isso. Aqui, só voltando a pergunta para vocês, assim, vocês vão falar disso também, eu tenho certeza, nos próximos podcasts. A gente vai falar de muita coisa legal aqui nesse canal. Mas eu queria pedir uma merda para cada um também aí da carreira de vocês. Aí não foi programado, mas... Sim, eu teve uma no começo. Eu trabalhava na manutenção, mas já era na área de automação, manutenção em automação industrial e instrumentação. E eu estava aprendendo ainda, estava no começo, aprendendo a programar. E eu estava num carregamento de trens e tinha uma manete. Essa manete enviava um sinal de 4 a 20 miliamperes, e você tinha o carro que você ia carregando o vagão. Cada hora que o vagão passava, ele cortava a alimentação do minério, ia para o próximo vagão, e ali o operador ficava com a manete para um lado e para o outro, chamava carrinho vai e vem, enchendo o vagão. E o operador trabalhando, e eu lá no PLC fazendo a minha modificação. Num belo momento, eu adiciono uma linha no programa,
e trava a manete do operador. Ele não consegue mais encher, não consegue dar comando nenhum mais. E o que acontece com o minério? O minério começa a cair entre os dois vagões. Então, ele teve que parar na emergência, cortar a alimentação na emergência e um monte de operador descer lá para poder bater pá e retirar o minério entre os vagões para poder continuar puxando a locomotiva e continuar o carregamento de trens. Esse foi o maior, assim, eu posso dizer, a maior cagada, a maior merda que eu já fiz na minha carreira, que deu muito transtorno. Um carregamento de trens que normalmente durava 2 horas e 50 minutos, 3 horas, dependia do tamanho do carregamento, né? Esse carregamento ele durou quase 4 horas. Pois é. Eu acho que no começo da carreira a gente faz muita merda e, falando novamente, é importante você aprender com isso. Eu lembro que logo que eu comecei, saí ali da faculdade, tinha algumas matérias de PLC ou CLP na faculdade, mas fui para o campo, fui ser um integrador de sistemas. E um dos primeiros projetos que me deram foi para fazer um retrofit de uma prensa. Eles tinham uma prensa que era utilizando Rockwell, e eu tinha que fazer o retrofit utilizando um CLP da Siemens. Porém, toda a parte de válvulas eram novas, né? Então, não era basicamente você fazer um copy and paste. Você tinha que fazer o sincronismo do PID, tinha algumas lógicas que eram diferentes, e essa daí foi minha primeira merda, porque eu desenvolvi o programa no escritório, fiz o TAF com o cliente, ok, sequência tudo correta, agora vamos para campo, vamos fazer o download, e na minha cabeça, né, bom, eu faço o download, depois que finalizar o download da programação, já vamos para a produção, já vai estar pronto. Ok, começamos a colocar produto nessa prensa, só que, conforme eu falei, as válvulas eram diferentes, né? Então eu não tinha feito uma sintonia correta. Quando começou a controlar a pressão nessa prensa, o ganho o PID não estava correto, que não conseguiu prensar. Então você pensa, era um baú, né? Uma caixa de cerca de 6 metros que você depositava o material e depois você prensava, e o ideal era no final você ter 1,5 metro de material. Só que a válvula, como no PID não estava correto, não conseguiu controlar isso. Ou seja, ao invés de ter 1,5 metro, o material ficou 4 metros de material nessa caixa. E essa foi a minha primeira cagada. Inclusive, eu tenho uma foto dessa cagada, qualquer dia eu posso mostrar para vocês. Mas conforme eu já falei algumas vezes, isso daí foi importante. Porque também, e outra coisa, não era na produção, né? A gente estava, lógico que sempre num projeto você tem ali uns dias para você fazer o startup. Então isso daí foi no startup, é uma merda, mas conforme eu falei, é uma merda calculável. A gente quando a gente está indo fazer um projeto com a produção, tem vamos supor, essa esse fator de engenharia, né, que às vezes pode dar um problema como esse, mas lógico que eu aprendi muito com isso e carrego essa lição até hoje. Inclusive eu queria aproveitar essa merda que o Heleno fez, né, e dizer a todos que a gente tem um blog chamado itothub.com / né, / e aí você pode buscar lá blog. No blog a gente colocou um blog recente lá, foi de um outro colaborador, que ele diz sobre o poder destrutivo do download. Então, assim, eu recomendo às pessoas, né, quem está começando agora na carreira, ir lá e ler esse blog, porque ele vai te explicar exatamente quais são os cuidados que você tem que fazer antes de fazer uma intervenção em um PLC. Que você está interferindo num processo industrial, você está interferindo no motor que gera as receitas para aquela empresa, que gera os lucros, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu recomendo todo mundo ir lá e ler esse blog, O Poder Destrutivo do Download. Exato. Bom, Rafa, eu sei que a gente está falando de muitas coisas técnicas aqui e a gente não sabe, né? A gente sabe, na verdade, porque a gente já teve do outro lado também de pessoas que estão começando na carreira e elas não entendem tudo tecnicamente. E a gente também tem pessoas da área de TI que não entendem da área de automação
e o contrário também, né? Pessoas da área de automação que não entendem de TI. Nesse caso que você contou lá, você estava dando um treinamento para os operadores e você estava em frente à suíte industrial, não é isso mesmo? E tinha um anel que supostamente deveria estar configurado. Uma suíte industrial, normalmente ela vai trabalhar em uma topologia de anel, interligada com outras suítes, e se você desconectar um lado do anel, tem que continuar funcionando pelo outro lado. A comunicação tem que continuar funcionando. O que você acabou de dizer pra gente é que quando você desconectou a fibra ótica de um lado, essa suíte então não estava configurada, por causa que a fábrica parou, certo? Eu acho que é importante deixar isso claro para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque são detalhes técnicos e muito importantes. Perfeito, Arthur. Muito boa colocação. Quando a gente fala de automação, a gente está falando sempre de dados, né? IT e OT tem dados trafegando, né? Então, quando tem dados digitais, eles estão trafegando via rede. A gente tem que ter conectividade. E como essas, principalmente mineração, não só principalmente, mas vários tipos de produção, trabalham em 24/7, ou seja, trabalham o tempo inteiro, né? Então, de madrugada, de manhã, toda hora está produzindo. Como eles trabalham o tempo todo, eles já vendem essa produção, de alguma forma, essa produção já está vendida para algum cliente, né? Então, como isso já está vendido para um cliente, eles precisam de disponibilidade. Então, um dos grandes desafios da indústria, do OT, que é a automação industrial, é a disponibilidade de sistemas. A gente sempre precisa de garantir disponibilidade. E uma das maneiras de garantir disponibilidade, uma das maneiras, é você garantir isso na rede. Então, que a rede continue sempre uma contingência de rede, se houver um rompimento, se um caminhão bater num poste, se realmente, sei lá, qualquer coisa, queimar, né, algum equipamento, você tem uma contingência, uma outra rota de rede, né, para esses dados e até a operação. E realmente, para essa contingência de rede, existe uma configuração, né, existe um protocolo a ser configurado. Existem vários protocolos, não um só, não. Existem vários protocolos de contingência, de redundância. E este protocolo, na época, ele não estava configurado. Então, existia um anel, né, que era contingência, um anel de fibra já conectado, mas o protocolo não estava funcionando. Uhum. Então, se eu tenho um anel não funcionando, se eu rompo ele, a rede vai parar. Sim, a infraestrutura física estava pronta, conectada, mas o dispositivo, a suíte industrial, não estava configurada naquele momento. Então, aqui a gente pode dizer sobre o papel transformador das cagadas. Né, porque, olha só, durante um treinamento, se aconteceu que estava fazendo um treinamento em ambiente industrial, né, com excesso de confiança, por causa que era um switch e a empresa e a fábrica estavam em operação, né? Então, assim, por excesso de confiança, acabou se desconectando um lado da fibra ótica e descobriu que o switch não estava configurado adequadamente. Então, assim, eu acho que isso é até pode ser um tema para um novo blog, né? Para um novo post nosso, né? O poder transformador das cagadas. Exato. Mas a sua carreira não parou quando você tirou essa fibra e parou a planta, né? Quais foram os próximos passos depois desse lançamento que você mencionou, que você fez um lançamento nacional de um produto que era novo na empresa? Como que a sua carreira continuou de lá? Quais foram, assim, os outros puts ou aqueles outros zona de conforto que você teve que sair? Muito bom. Então, depois que eu era estagiário na área de produto, né, vamos falar um pouco mais adiante depois sobre essa parte de você pegar coisas que as pessoas não sabem, é uma coisa interessante, vamos deixar mais para frente, mas depois disso eu fui para a área de projetos, né, nessa área de projeto, o Arthur colocou bem uma coisa que me fez pensar aqui. O mundo de IT, e TI e TO, né, eles sempre foram conectados, né? A gente está falando rede, não é necessariamente uma coisa de automação, rede, quando eu falo rede, então a gente precisa saber muita coisa além do seu ofício ali. A gente precisa saber, e além disso, você precisa saber treinar. Geralmente a margem, o projeto já está correndo com margem pequena, essas pessoas têm que fazer de tudo, varrer o chão. Eu já montei, na época que eu era de projeto, eu programei, eu dei treinamento, eu montei hack, eu crimpei cabo, eu montei patch panel, eu montei um hack sem saber a norma de cabeamento estruturado. Então, assim, fizemos muita coisa.
fizemos diversas coisas que de fato não era do nosso ofício, cara, mas a gente tem que resolver problemas, a gente tem que aprender. Então esse mundo do OT-IT, por isso que eu acho legal essa generalidade de informação. Depois disso, infelizmente, né, as commodities, elas são, nosso mundo é cíclico, né? Nosso mundo é uma senoide. E as commodities brasileiras não estavam aquela coisa, e em 2015, de novo, a gente teve um problema aí na mineração, minério de ferro, China, etc. A gente pode fazer um podcast sobre isso, que é um outro tema grande, e os projetos pararam, as pessoas começaram realmente a ficar preocupadas, e entra de novo o empreendedorismo, né? O empreendedorismo individual. Então eu olhei para mim e falei, cara, olha, tô muito novo, a gente está ocioso aqui, seja provável que hajam cortes, né? Isso acontece, a empresa não tem projeto, ela vai cortar pessoas. Depois eu vou deixar o Arthur também, Heleno, falar sobre isso. Existe sim essa possibilidade, quando você trabalha com projetos, existe esse risco, né? Então, quando começou esse clima, né, dentro da equipe, eu falei, cara, eu tenho que me movimentar. E eu me movimentei de forma triste, e isso foi minha primeira decisão mais difícil da minha carreira, na verdade. Saí de uma empresa que eu gosto, que eu gostava muito na época também, de uma função muito legal, e ir para uma função com salário, na verdade, igual, mas uma função esquisita, né? Uma função de gestão. Então, depois disso, eu tomei a decisão de sair, foi uma decisão muito difícil, mas, cara, eu tenho que sair da zona de conforto, tenho que aprender coisas novas. Aí foi o meu segundo passo da carreira, que foi o meu passo de gestão. Eu fui para uma carreira de gestão, eu fiquei um tempo trabalhando com HVAC, automação mais de building, shoppings, prediais, etc. Fiquei muito pouco tempo, também mas mais não como desenvolvedor. Eu estava fazendo gestão de contratos, desenvolvimento, gestão de contratos de manutenção, e depois eu também continuei em gestão de projetos. Eu me tornei um gerente de projetos numa distribuidora de energia aqui no Brasil. E eu achei fantástica essa experiência, porque eu fiquei gerindo projetos, eu tinha contato com a área técnica, eu tinha o poder de decisão, autonomia, tinha muito dinheiro envolvido, eu conseguia também tomar decisões de contrato. Minha carreira nesse momento foi uma carreira de gestão, e por isso que eu acho importante também, eu vou deixar vocês falarem um pouco aí, a importância, eu queria até fazer, qual que é a importância, né, hoje, de também uma pessoa desse ramo de tecnologia saber sobre gestão de projetos, né? Eu até falo mais, não só gestão de projetos convencional, a gestão de projetos agilista hoje, né? Hoje a gente está falando de ágil, e o ágil nem está chegando tanto assim na automação, está chegando agora, é algo que começou ali no TI, mas essa época eu entendi mais o que era ágil, o que era o Scrum, o que era o Safe, até que não, a Helena vai falar um dia mais sobre essa metodologia, mas vou passar para vocês agora para falar um pouquinho aí da gestão, o quanto é importante isso na vida também dos especialistas em tecnologia. Pode falar, Arthur. Sim, certeza. A gestão é importante, não vai ser importante para quem está começando a carreira, né, mas depois de alguns anos na área de automação, na área de TI, aprender gestão é importante. Né? E aí entra aquela questão dos soft skills, né? Saber lidar com as pessoas, saber liderar as pessoas, saber liderar um time. Isso você vai aprender na carreira, isso é natural. Né? Assim, eu trabalhei na área de projetos durante um tempo, trabalhei na área de manutenção um tempo, comecei na manutenção, fui para a área de projetos, execução de projetos, e durante um momento aconteceu naturalmente, eu não sei dizer quando que foi, mas eu comecei a tomar lideranças de projetos e ter uma equipe trabalhando comigo na área de projetos e distribuindo tarefas. Né? Tinha o mesmo cargo que as outras pessoas lá, só que eu era liderança. Então, isso com o tempo acontece naturalmente. Né? E hoje, por exemplo, eu sou o líder técnico de uma equipe de consultores. Então, a parte da gestão, ela vai acontecendo naturalmente. E é importante dizer que existem várias formas de gestão. Né? Existe a gestão que você é o gerente, né, que você tem realmente funcionários com você, e tem aquela gestão que ela não é formal, né, que você é um líder técnico. Né? Então, assim, eu diria que é uma carreira em Y. Né? Você pode seguir para a área técnica, ou você seguir realmente para a área de gestão e ser lá o responsável, né, por orçamento da equipe, por um monte de outras coisas envolvidas, né, por contratação, mesmo que também na área técnica você acaba fazendo um pouco, né, faz entrevistas, dá feedback, recomenda ou não a contratação, mas essa parte da gestão, ela vai acontecer, mas não vai acontecer nos primeiros anos, ela vai acontecer depois que você tiver 10 anos de carreira. E para algumas pessoas pode acontecer um pouco mais cedo, mas normalmente é um longo caminho
até você chegar à área de gestão. A não ser que você fez uma preparação, já entrou com o MBA e realmente você se preparou para a área de gestão. Sim, eu acho que existem... E essa é a principal... inclusive eu ia perguntar depois para o Dauane por que ele acha importante as oportunidades que a profissão de automação trouxe para ele, né? Eu ia perguntar isso para ele, mas eu já vou falando desde já, pelo menos pela minha experiência. O que eu mais gosto da automação é justamente isso, porque você pode trabalhar você consegue começar trabalhando na área técnica, e eu acho que é muito importante, e eu diria para quem está começando agora, tire o maior proveito disso, não só da parte técnica, mas muito mais também dos soft skills. Você tem um bom gestor, não tenha medo de perguntar para ele para ser o seu mentor. Perguntar para ele dicas de como ele faz o planejamento do projeto, ou de como ele motiva as pessoas que estão trabalhando a ele a entregar o melhor resultado para a empresa. Então, porque se você realmente fizer isso, eu digo que a profissão de automação ela pode te abrir, né, a formação ali de engenharia pode te abrir muitas oportunidades. E eu vejo muitas pessoas que hoje em dia são vice-presidentes e às vezes de área comercial, não apenas de área de R&D, mas também de área comercial. E eles começaram ali como um programador. Então é importante. Mas por que hoje em dia eles estão nessas posições? Porque eles sempre buscaram aprender além da parte técnica. Então, eu acho que durante a nossa carreira é importante a gente ter uma mente aberta, buscando entender sobre diferentes áreas. E se você quer ser um gestor e sempre buscar isso, você pode aprender com a experiência de outras pessoas, mas também com formação. E eu acho que a parte da gestão, muita gente acha que você precisa nascer com aqueles skills de gestor. Mas na verdade não, é que nem o Arthur falou, é com a sua experiência. Você tendo, se espalhando em outras pessoas, buscando conhecimento, você consegue transitar dessa área técnica para essa área de gestão. Inclusive eu estou passando por esse momento agora. Sim. E assim... Lógico, novamente saindo da zona de conforto, mas eu estava precisando dessa outra experiência, porque eu acho que é muito importante você ter esse conhecimento técnico, mas também tem um conhecimento de liderança. Às vezes você quer expandir a sua carreira e a liderança é principal. E para mim, liderança não é apenas ficar a liderança antiga de que a gente fazia um micro gerenciamento. Não. Hoje em dia a liderança é você motivar as pessoas. Então, com a sua carreira, com as suas experiências, você aprende a motivar as pessoas. E eu acho que isso é muito importante. Uhum. E hoje em dia a gente tem frameworks para ajudar a gente com isso. Tanto em gerenciamento de projetos, gerenciamento de desenvolvimento de produtos. Então, a dica que eu daria é sempre procure aprender o máximo do seu dia a dia. Não prenda apenas na tarefa que te deram. Procure sempre ver como é o operacional por trás. Porque quando você começa a aprender sobre o operacional, é quando você tem essa ideia de gestão e expande o seu ali as suas obrigações, né, e o seu conhecimento. Eu diria que a gestão ela vem com a senioridade, né? Senioridade, exatamente. Quando mais sênior você for, mais próximo da gestão você está. Se você está no começo da carreira, é muito difícil de você ser gestor. Assim, difícil, mas não impossível. Porque existem pessoas que, por exemplo, outra dica que eu dou, se você acredita que você tem você gostaria de ser um gestor, durante a faculdade, procure interagir com grupos de estudo, projetos, e lá você já pode começar a desenvolver esse seu conhecimento de gestor. E quando você entra no mercado de trabalho, é muito mais fácil de você mostrar essas habilidades e conseguir ser um gestor. Eu acho que senioridade é importante, mas existe uma diferença entre senioridade e tempo.
é muito relativo. O que significa? Você pode ser uma pessoa muito sênior num curto espaço de tempo ou num longo espaço de tempo. A diferença é a sua exposição e a sua preparação. Então, eu diria que para você ser um gestor tem que ser sênior, mas não significa que você tem que ser uma pessoa velha. Exatamente. Por isso que eu disse. Gestão vem com serialidade. Será que é o inglês que está fazendo isso? Eu não aprendi português direito, será? Pode ser. Senioridade. Senioridade. Ok, essa palavra aí. Então, a gestão vem quando você tiver chegado nesse nível. Rafael, voltando aqui para a sua carreira. Né? Depois dessa experiência de gestão, é onde você está agora? Ou de lá para cá, o que aconteceu? Muito bom. Eu mudei para outros estados no Brasil. Nesse momento eu já tinha casado, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho de 6 meses. E nesse momento que eu estava fora do Brasil, fora do estado, no meu estado da Minas Gerais, né? Morei grande parte no Mato Grosso do Sul também, uma distribuidora de energia. E depois disso eu fui convidado, né, por um amigo que está aqui também, a voltar para a empresa que eu iniciei minha jornada, né? Então existia um time de consultores, consultores técnicos. A gente vai falar um pouco dessa função, da minha nova função hoje em dia. E esse time tinha uma vaga disponível para cuidar da América do Sul. E eu fui convidado, passei por um processo seletivo e consegui. Então eu voltei para Minas, voltando para um fornecedor de sistemas, um fornecedor de tecnologia, que é a própria Schneider, e eu me ingressei nesse time, um time da Américas, e era consultor da América. Então, foi aí que a gente entrou mais no universo de vendas, né? A consultoria técnica, ela requer também um skill de venda. Eu diria que venda, a gente vai falar um pouco mais disso também, mas venda sobre skills e habilidades, mas venda é algo que a gente tem que ter desde o início, porque você se vende o tempo todo, né? Venda é um skill muito importante de desenvolvimento desde o início também. Você tem que saber vender tudo, né? Inclusive você, sua imagem, você tem que saber ser importante, ser interessante. Então, a gente entrou nesse modelo de consultoria técnica, onde eu estou hoje ainda. Eu passei por eu estava cuidando da América do Sul, e depois agora eu estou numa consultoria dentro do mercado, que a gente chama dentro da indústria de CPG. Tá? O bens de consumo. Bens de consumo podem ser remédios, né? Então basicamente são produtos em uma caixinha, né? Que o usuário final consome. Então, um remédio, uma farinha de trigo, um leite, uma cerveja, um refrigerante, tudo isso são bens de consumo. E hoje eu estou cuidando, né, globalmente na Schneider, não mais na América do Sul, desse CPG dentro da área de automação industrial. Uhum. E só para um fato que me chamou a atenção aqui, em relação que você saiu de uma empresa, passou aí alguns anos tendo outras experiências em setores um pouco diferentes do que o anterior, e depois você voltou para essa empresa, né? Então, o que vem na minha cabeça é a importância de você ter uma rede de contatos e sempre, vamos dizer, manter as portas abertas, né? E quando você faz um bom trabalho, você sempre é lembrado. Por mais que você fique um tempo fora daquele setor ou daquela empresa, as pessoas sempre vão relembrar de você, né? Então é importante, eu acho que sempre manter as portas abertas. Não importa o número de empresas que você passe, mas sempre deixar a sua marca na empresa, né? Perfeita colocação, Heleno. Concordo plenamente. Eu sempre busquei muito isso, sempre, em todo momento da minha vida. Isso é super importante. E é isso. Sempre, eu acho que tudo é uma questão de relacionamento. A gente hoje, como é que a gente cresce hoje, né? Eu vejo o ser humano, ele cresce de duas maneiras. Eu vou falar de várias maneiras, mas primeiro, relacionamento. Nós somos seres sociáveis, a gente precisa de relacionamento para crescer. Então, o ser humano com o outro, a gente compartilha energia, a gente compartilha conhecimento, a gente compartilha várias coisas. E também mudança de ambiente, né? A gente precisa mudar de ambiente o tempo todo para realmente mudar também de contato com outras pessoas, outras culturas. Então, essa movimentação, automaticamente você se lida com outras pessoas, movimento lida com outras pessoas, isso que te faz crescer, né?
Então, o livro mais antigo do mundo, chamado Bíblia, né, desde a Bíblia, desde os primórdios, né, da humanidade, existe esse movimento, essas experiências, essa conexão entre pessoas, e isso é muito importante. Eu acho que a movimentação, trazendo isso para a área de automação e para a área de tecnologia, IT, OT, você se movimentar, mesmo que seja dentro da própria empresa, eu acho muito importante. Você tem uma visão diferente, né? Então, eu passei, só voltando assim, resumindo, né? Eu passei por gestão dentro de uma distribuidora, trabalhei com IoT, lá que eu conheci o IT, né? Hoje eu sou apaixonado com IT também, eu gosto muito de IT. Então, lá que eu conheci o IT, eu conheci o mundo de dados, eu conheci o mundo da telemetria. A telemetria geralmente é uma automação mais geograficamente espalhada. Então, a gente fala de uma distribuição de energia, não é uma usina, né? Dentro de uma usina é processual, um negócio mais processo. Quando a gente tem uma telemetria, é algo mais geograficamente espalhado, capilarizado, digamos assim, né? Igual o conceito do IoT. O IoT é capilarizado, eu posso espalhar sensor no mundo inteiro, captar esses dados e unificar. Então, isso é a telemetria. A telemetria me ajudou também a expandir. Agora o desafio não é mais P&D, controlar uma máquina. Agora o desafio é eu manter uma comunicação viva. Então, se eu tenho um rádio comunicando, sei lá, com um poste, com um transformador de energia, com um religador, então meu objetivo agora é transformar a comunicação ficar viva, porque para um operador dentro de uma sala de controle, para um distribuidor de energia fazer uma operação, né, se falta luz em uma região, ele precisa operar aquela rede. E eu preciso dar disponibilidade de rede para ele. Então, tudo muda o objetivo, né? Então, o objetivo da indústria é disponibilidade, acaba que o objetivo também da utilidades é disponibilidade também, só que de uma maneira diferente. Então, todo movimento que você faz é benéfico, tá? Por mais que sempre quando você se movimenta é benéfico. Inclusive, quando você muda de um apartamento para o outro é benéfico. Você vai ter um vizinho diferente, você vai ter um porteiro diferente para trocar ideia. Então, eu gosto muito do movimento. Inclusive, eu acabei de mudar de apartamento, num apartamento mais novo, mas eu tenho isso em mente. Tá. Rafael, eu só gostaria de acrescentar no que você disse sobre o network, né? Eu não sei se as pessoas já pararam para pensar, mas a palavra network ela é formada de duas palavras, né? Net e work. Então, assim, é a sua rede de trabalho. Se você estiver em dificuldade, você tem que colocar o seu network para trabalhar, né? Então, assim, você vai entrar em contato com essas pessoas e essas pessoas vão te ajudar a te recolocar. Então, assim, network, aqui nos Estados Unidos, a gente escuta muito falar que network is your net worth. Ou seja, você vale a rede de relacionamento que você tem. Então, assim, é muito importante durante a sua carreira, né, isso para todo mundo que está escutando, criar uma rede de relacionamento, criar pessoas, né, bares, pessoas que você pode ligar e trocar uma ideia, tirar uma dúvida. Eu faço muito hoje isso na área de consultoria. Eu tenho colegas que eu deixei lá atrás no passado, mas às vezes eu tenho dúvida sobre uma coisa específica da área de mineração, por exemplo, eu ligo e troco uma ideia. Então, né, assim, voltando àquele ponto lá do network, o network is your net worth, né? A sua rede de relacionamento, a sua rede de contatos é o que você vale. Então, é importante você criar isso durante a sua carreira. Uhum. E eu acho que você falou um ponto que nessa frase que é interessante, que você disse que por mais que você teve uma experiência em mineração, até hoje existem pontos que você ainda não sabe. E eu acho que o que é importante também para um profissional hoje em dia, a gente vai falar muito de soft skills nos nossos podcasts, mas um ponto que é muito importante também é o fato de você não ter vergonha de não saber. Pergunte. Use a sua rede. Na faculdade, você tinha que ir lá no livro e estudar e absorver por você mesmo ou perguntar para um colega, né? Eu lembro que pelo menos eu aprendo muito mais fácil se alguém me passa ali, isso é o que você precisa aprender. Você tem por exemplo, vamos pegar uma norma. Você tem uma norma que tem 100 páginas, mas daquelas 100 páginas, apenas 2 ou 3 páginas são importantes para o seu dia a dia. E eu acho que na parte de automação, na sua carreira, é importante você sempre não ter medo de perguntar e também não ter medo de falar, não, isso daqui eu não sei, mas sempre estar aberto a aprender. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E utilize a sua rede de contatos para aprender de uma forma mais rápida. Uhum. Rafa, então assim, a gente pode dizer que você começou em 2010, nós estamos em 2021, em aproximadamente aí 11 anos, né? 11 anos. Você começou como estagiário, foi para a área de marketing, estagiário na área de marketing,
Aí você foi para a área de projetos, da área de projetos você foi para a área de gestão, da área de gestão você foi para a área de consultoria. Então, assim, o que a gente consegue ver nesse timeline aí, que a área de automação, a área de tecnologia, ela é muito ampla. Você pode trabalhar com marketing e consultoria, os dois extremos aí no início da sua carreira e agora na parte de consultoria. É um pouco comercial. Então, assim, você sempre vai ter essa opção de ir para a área comercial, área de vendas, ou área de marketing, que a gente pode colocar no mesmo cesto. Você pode ir para a área de execução de projeto, programar, né, criar soluções para o cliente, para a área de serviços, né? Então a gente pode colocar isso num outro cesto, que é promover serviços. E você tem uma outra área aí, que é a área de... qual que foi mesmo? Gestão, serviços, eu me perdi um pouco agora. E uma outra área que eu diria também é desenvolvimento de produtos, né? Sim, é uma área que você, com automação, você de pode trabalhar com desenvolvimento de produtos. Então, assim, na verdade, eu diria, alguns cestos, né? O primeiro cesto ali na área comercial, o segundo cesto na área de serviços, um terceiro cesto aqui na área de lançamento de produtos, eu colocaria até um pouco de empreendedorismo, né? Que você estava sendo um pouco um empreendedor dentro da empresa que você trabalhava, e, finalmente, a área de gestão. Então, assim, a gente consegue ver que a área de automação, você consegue trabalhar em diversos segmentos, né? E eu acho que a única coisa em comum é que todas as pessoas começaram devido ao conhecimento técnico ali na área de automação, né? Exatamente. Não, essa carreira não seria possível se não tivesse o embasamento técnico. Exato. O comecinho lá na frente, né? E assim, o que trouxe eu e você aqui para os Estados Unidos, por exemplo, foi a parte inicial técnica, né? A gente sabia programar PLC, a gente sabia tecnologia. Exatamente. Eu acho todo o ciclo de vida de um produto, né? A gente está falando de um produto, né? A automação é um produto que melhora a vida de pessoas. Faz produzir mais arroz, as pessoas faz produzir mais cimento, mais minério de ferro e tudo. Esse produto ele tem todo esse ciclo de vida, né? Da concepção do produto à venda. Todo esse ciclo de vida a gente pode trabalhar. E sim, tudo tem sua beleza, tudo tem seu objetivo. Né? Até a parte financeira, né? A parte de concepção de preços. Como dar preço, proposta, né? Cara, super importante. Quanto eu vi nessa carreira, a gente sabe, o Arthur sabe também, eu lembro, deve saber também, o quanto a gente viu proposta errônea, né? Assim, e acaba com a margem do projeto, não fica viável. Você vem no projeto sem lucro, né? Basicamente, então isso é horroroso, né? Mas, sim, acho que a ponta estão as vendas, o marketing. Sem as vendas, sem nenhum corpo, sem nenhum membro, a gente consegue viver ali, né? Dentro dessa empresa, né? Sem as vendas, que são o front office, né? A gente precisa dessas vendas para gerar negócios. Esses negócios são gerados por bons produtos, pessoas fazem produtos, fazem marketing. O marketing é que te dá o pitch para a pessoa comprar. Uma coisa importante também falar, o mercado de automação é um mercado B2B, né? Isso é um conceito importante para a gente pensar. B2B é o business to business, né? Um mercado B2C, por exemplo, seria um marketplace vendendo roupa para um consumidor final. Então, não, é B2B. E sempre numa relação B2B, né, de venda, de tudo, você precisa de ter retorno. Você precisa de dar retorno para um cliente. Então, você precisa de provar que aquela automação para o cliente, ou aquele software, ou qualquer coisa, ele vai gerar saving, ele vai gerar rentabilidade para aquele cliente naquele investimento. Então, eu só queria colocar isso mais. Ô, Rafael, vamos dizer, se você tivesse que falar 3 ou 4 ou 5 soft skills para quem está começando hoje, vamos deixar um pouco essa parte técnica de lado, mas de falar de soft skills. Quais seriam as recomendações que você passaria para nossa audiência? Muito boa pergunta, Leandro. Eu, particularmente, assim, primeira soft skill de todas é a mãe. Essa é a mãe. Soft skill de todas. Inteligência emocional. Assim, para mim, inteligência emocional em qualquer tipo de função, na sua vida, no seu casamento, na sua família, é a principal soft skill. Para quem não sabe o que é inteligência emocional, é como a sua habilidade de lidar consigo mesmo, com suas emoções e com os outros, com o network, com as pessoas. Então, veja, isso é tudo, né? Lidar consigo mesmo, com as pessoas, é tudo. Então, sem inteligência emocional, você não vende. Sem inteligência emocional, você não lidera. Sem inteligência emocional, você não faz nada, você não se relaciona com pessoas. Então, você precisa de ter autocontrole emocional, saber de onde está vindo aquele sentimento, etc. Para mim, esse é soft skill mãe.
Se você está ingressando no mercado de trabalho agora, se você procura sempre ter esse conhecimento, essa sabedoria de inteligência emocional, existem métodos para inteligência emocional, principalmente também na área profissional, tá? A segunda soft skill que eu gosto muito, isso também é individual, né? Cada um tem um objetivo, depois eu acho que eu vou fazer essa pergunta para vocês também, que eu quero ouvir. A segunda soft skill que eu acho muito importante hoje em dia é venda. Tá? No início, a gente entra lá no mercado técnico e fala, não quero mexer com venda não, nem isso não é da minha área. Cara, vender, não vou ser vendedor, não, cara, você já está vendendo. Quando você já está entrando no mercado de trabalho, já está fazendo uma entrevista, você está se vendendo. Quando você está arrumando uma esposa, uma namorada, você está se vendendo. Então não existe, todo mundo vende o tempo todo. Você se vende o tempo todo. Tá? Venda é muito importante. Vender é saber ser interessante, é saber você saber quem você é. Você tem que saber quem você é e saber como se torna interessante para outras pessoas. Isso é muito legal, tá? Então, venda é muito interessante também. Então, falei de interesse emocional, venda é 5. O 5 é muita coisa, né? Não, isso daí foi só... A gente dobra a meta, né? Pode ser 2. Cara, terceiro, isso eu vou te falar, tem muita coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos também. Foco, né? Foco e aprendizado. Eu vou colocar isso mais ou menos no mesmo cesto. Eu sempre, nesse mercado de resolução de problemas de tecnologia, né, resolução de problemas por meio da tecnologia, né? A tecnologia ela é um meio, ela não é um fim, tá? Sempre a gente tem que pensar nisso. A gente pode ser muito, digamos, wasting time, né? Tipo assim, eu posso fazer uma coisa que não estou resolvendo problema, não estou gerando dinheiro, nada. Então, a gente precisa sempre focar naquilo que realmente importa, né? Até para você ter tempo para sua família. Então, eu já vi no mercado de TI e TO, a gente vê muito o tempo inteiro pessoas gerando coisas que não vão ser utilizadas. Software. Então, foco no resultado, foco naquilo que você vai fazer, principalmente equipe de projeto. Você tem uma equipe de projeto que foca realmente naquilo que está no escopo do contrato, tá? Não faz além, porque as pessoas estão ficando caras, né? O HH é caro. Quanto mais você foca no errado, mais você vai gastar dinheiro à toa. E nesse foco, um aprendizado também orientado àquilo que você vai precisar. Eu tenho foco, eu preciso resolver um problema, sei lá, de rede, né? Como a gente falou, de TI, de banco de dados. Foca naquilo, aprende aquilo naquele momento e coloca em prática, né? Então, esses são os 3, a princípio, coisas que eu acho... Vou falar desses 3, aí eu passo para vocês, eu acho que cada um falar, assim, as 2 soft skills que sejam mais importantes, ou 3 também, fica à vontade, para a gente discussar. Uhum. Eu concordo com você. Para mim, a soft skill mais importante é foco. Você tem que ser uma pessoa que tem que ter objetivo, né, e conseguir, né, alcançar aqueles objetivos no curto espaço de tempo possível, né? Então, assim, para mim, foco é o principal soft skill. E juntamente com foco, o segundo, que está muito alinhado com foco também, que é ter capacidade de resolver problemas, né? Se você vê um problema, tente resolver aquele problema. Não é mesmo que alguém não tenha te pedido a opinião, dá a sugestão. Às vezes você está passando na rua, você vê alguma coisa que poderia ser diferente. Eu sempre faço isso, eu sempre penso, olha, será que aquilo ali não poderia ser diferente? Como que seria se a gente, né, se a sociedade, por exemplo, fosse organizada de uma forma diferente? Sabe por quê? Por causa que isso aí pode te levar a uma terceira coisa, né? Pode levar a criatividade. Por causa que quando você tenta resolver um problema, você força a sua mente a pensar mais. E de repente você, né, às vezes lá no banheiro, em algum lugar você vai ter um insight, né, que aquilo ali de repente você pode transformar num business, entendeu? Ou você pode ajudar uma empresa ou uma outra pessoa a resolver um problema. Exatamente, eu acho que a criatividade é um soft skill muito importante. Difícil de alcançar. É difícil de alcançar, mas é muito importante. E a criatividade... Existem muitas técnicas, né, de você desenvolver a criatividade. Não existe uma pessoa que ela... Você não pode falar assim, não, eu não sou criativo. Na verdade, é porque você ainda não estimulou a sua mente a ser uma pessoa criativa, né? Ou não desenvolveu habilidades para ser criativo. Então, criatividade é muito importante. Independente, eu vejo assim... Por que a criatividade é importante? Porque na criatividade você está resolvendo problemas, tornando processos mais rápidos, desenvolvendo produtos que vão resolver problemas que até então não estavam... Às vezes o pessoal nem percebeu qual era o problema e você, com a sua criatividade, você conseguiu enxergar e também ser criativo para desenvolver esse produto ou essa solução.
Mas eu acho que um ponto que a gente não comentou ainda, e eu acho que é importante, é a comunicação. Porque com a comunicação é um pilar para a liderança, porque através da comunicação você expande a sua rede de contatos, através da comunicação você consegue passar quais são os prazos, justificar os seus erros, e também a comunicação é muito importante para o que a gente comentou de ser ali o dono da sua carreira. E na inteligência emocional, a comunicação é muito importante, porque às vezes da forma que você se expressa, pode passar uma mensagem que não é realmente a mensagem que você quer passar. Então a comunicação, eu acho que é a base também, é um soft skill muito importante na nossa carreira. Ok. Ô, Rafael, recentemente você lançou um projeto chamado ITOT Hub, ITOT Hub, certo? Você poderia explicar para as pessoas o que é esse projeto e, né, o que a gente pode esperar do ITOT Hub? Para começo de conversa, você podia explicar o que é ITOT? Né, isso está no inglês, mas eu acho que seria bom fazer o relacionamento com o português e explicar o que é e qual que é a ideia de ter esse hub. Bom, muito excelente pergunta, porque isso é um projeto que vai ajudar muita gente. Bom, sempre projeto para ajudar as pessoas, né, para transbordar em vidas de pessoas. O IT, né, uma sigla inglesa, o TI também é uma sigla inglesa, e em português é TITO. Né? TI é o que a maioria das pessoas conhece, né? O cara da TI, né, é a tecnologia da informação. A tecnologia da informação e TO, a tecnologia operacional. Então, qualquer entidade, qualquer lugar hoje, a gente tem ambas. Né? Vou te dar um exemplo. Hoje, num prédio, né, sei lá, uma clínica médica. Quando você vai numa clínica médica, você entra na clínica por uma catraca. Essa catraca, ela tem uns dados ali passando ali na catraca. Quando você passa, libera seu cartãozinho, você passa na catraca. Isso é uma tecnologia operacional, ou seja, uma tecnologia que está ali, digamos, num chão de fábrica, num shop floor ali, mas nesse caso é um predial. Então, a tecnologia operacional é todos aqueles dispositivos, aqueles ativos que estão ali para interfacear com processos, pessoas, etc. Tá? A tecnologia da informação é um nível mais acima. Então, aqueles dados gerados ali no chão de fábrica, né? Quando eu falo chão de fábrica, você aplica tudo, até em uma agricultura poderia ser, por exemplo, um sensor de umidade, um sensor de temperatura numa plantação. Esses dados, eles vão para um lugar, eles precisam ir para um lugar para que fique intuitivo para o humano interpretar e tomar decisões. Né? Então, é o que a gente chama de tecnologia da informação. Um computador é um ativo de TI? Sim, porque lá que você toma as decisões. Se eu vejo uma planilha de Excel, se eu vejo um Business Intelligence, se eu abro um software, é ali que eu pego e tomo as decisões. Cara, vamos fazer isso. Se eu pego a direção, eu coloco o barco na direção correta. Então é isso. Tecnologia operacional são os ativos que estão ali mais embaixo, sensores, atuadores, catraca, câmeras, IoTs, que a gente vai falar um pouco mais. Tudo isso é tecnologia operacional. E TI, tráfego de dados, né? Área mais corporativa, gerenciamento de informação, aí vem várias siglas, ERP, CRMs, MES e etc. Tem vários tipos de software, cada um com seu intuito, né? Cada um com seu objetivo. O que acontece hoje em dia é o seguinte, o projeto, o que eu tenho visto na minha carreira, na minha caminhada? Hoje em dia, nós profissionais da área de tecnologia, nós somos resolvedores de problemas. Nós resolvemos problemas em vários tipos de clientes, vários tipos de indústrias, agricultura, de segmentos. Então, quando a gente fala, o Arthur falou isso muito aí em resolução de problema, quando a gente vai resolver um problema, a gente não pode ser especialista, né? Você tem que ser uma pessoa mais generalista. É claro que cada um tem o seu ofício e sua especialidade, mas a tendência no mundo hoje, a educação ela tem mudado. O processo educacional ele tem mudado. Existem especialistas, mas os especialistas ele têm que englobar um pacote de conhecimento para resolver problemas. Então, o que eu tenho visto na minha caminhada é que pessoas de TI querem também conhecer da parte do chão de fábrica, dos sensores, dos motores, dos painéis de comando, enfim. E eu vejo que as pessoas de automação do TO querem também entender um pouco mais de TI. Pô, eu estou enviando dados para cima, eu quero entender como é que é um software de gestão de dados, como é que ele funciona, como funciona isso por trás, a rede envolvida, um banco de dados.
né? Então, existe uma complementariedade muito grande nessas funções. E com essa complementariedade, eu creio que as coisas no mundo vão melhorar. Tá? As coisas no mundo vão ser mais democráticas. Então, se hoje existem profissionais que fazem tudo, vai ser mais barato, por exemplo, vão ter mais... A gente precisa de profissionais que sabem programar, que sabem resolver problemas na área de tecnologia. Então, o foco do projeto é educação na área de IT e OT no mundo, nesse mundo convergido, né, que a gente chama de convergência IT e OT. Educar pessoas, formar profissionais dessas áreas, para que a gente, porque essa demanda ela tem aumentado. Se o mundo está aumentando o consumo de água, energia, alimento, bebida, construção, a gente precisa resolver mais problemas para que os preços fiquem mais acessíveis, para que as margens fiquem melhores e as pessoas também tenham mais riquezas. Então, é isso que eu acho. São profissionais-chave, tá? Profissionais-chave em todos os ambientes, seja ele energia, indústria, agricultura. E eu queria, a minha ideia, né, desde o início, é formar esses profissionais, é trocar, exchange, trocar coisas com esses profissionais e educação, principalmente. Interessante. Então, seria uma rede de... uma plataforma de educação e por trás com esse objetivo de criar uma rede de profissionais para trocar experiências. Seria basicamente isso? Exatamente. Uhum. Eu modelei muito. Hoje existe uma grande comunidade na área de IT, né, que é o GitHub. Quem é da área de IT conhece muito de tecnologia da informação. O GitHub hoje virou uma comunidade, né? Uma comunidade que você deposita seu código em algum lugar, ou seja, sua resolução de problemas em algum lugar, e essa pessoa pode usar, ou ela pode comprar, né? Então isso é fantástico. E lá também tem treinamentos, né? Existe uma comunidade também que o tempo todo está compartilhando. E eu vi que isso no TO não existia muito, né? O GitHub, hoje é uma marca tão forte, que hoje existem, as pessoas elas se vestem de GitHub, né? Existem roupas e etc. Então, isso se tornou uma comunidade. Então, a ideia também do IoT é virar uma comunidade dentro disso. Então, compartilhar códigos, resoluções de problemas, etc. também. E nessa comunidade, você está comentando que o objetivo é criar ou ajudar profissionais de IoT. Mas, para mim, sempre... lógico que não só por isso, né? Mas o retorno é importante. De retorno, geralmente, a gente mede com dinheiro no bolso, né? Para falar a verdade, tem cerca de 4 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos e eu me desfoquei um pouco do mercado de trabalho do Brasil em relação a números. Aqui, por exemplo, a gente tem plataformas, né, sites, que a gente vê a vaga e já vê qual é o salário anual, né? Porque aqui, diferente do Brasil, que quando a gente aplica para uma vaga, a gente pergunta quanto que é o salário mensal, nos Estados Unidos todo mundo fala qual é o seu benefício anual, né? Vamos supor, para um profissional que acabou de se formar em engenharia hoje no Brasil, você consegue dar exemplo de números para a gente? Eu falo de quando eu me formei em 2015, eu tinha um salário que, para minha idade, era um salário muito bom. Era solteiro naquela época, conseguia viajar para o Brasil e fora do Brasil, então não preciso falar de números, mas era um salário muito bom comparado às outras profissões, né? Então, hoje em dia, a gente está falando aí depois de 6 anos, um profissional que acabou de se formar no Brasil em engenharia e tenha um pouco dessa experiência, vamos supor, um profissional que já entrou na plataforma do IoT Hub, já ganhou uma experiência prática em automação e também tem um conhecimento de tecnologia da informação. Qual seria assim o salário, uma média? A sua pergunta é para alguém que está no começo de carreira. Isso, Tipo um profissional júnior. Exato, seria um engenheiro júnior que acabou de começar agora. Um engenheiro júnior. Beleza. Bom, para iniciar essa resposta, hoje eu não gosto de falar de salários digamos, o salário de um júnior é isso. Eu acho que o mundo tem mudado muito em relação a isso. Primeiro, nem um engenheiro, não precisa ser um engenheiro hoje para entrar nesse mundo, tá? Hoje esse mundo ele pode ser um técnico, ele pode ser um especialista em tecnologia da informação,
um cientista da computação, né? Então esse mundo engloba um leque de profissões muito grande, e a pessoa que também não tem curso superior, necessariamente. Não vejo necessário, ela pode ter um curso técnico, hoje o mundo da TI também está muito nisso, né? As pessoas têm grandes programadores com senioridade 1000, já dando curso na internet que nem curso superior tem. Então hoje, primeiramente, eu queria falar o seguinte, a primeira frase que eu queria dizer, responder essa pergunta é: você ganha proporcionalmente com a quantidade de problemas que você resolve, tá? Com a complexidade do problema que você resolve, e quanto menos pessoas resolvendo aquele problema que você resolve, você ganha mais. Então, vamos lá. Quantidade de problemas que você resolve, mais pessoas, quantidade de problemas de mais pessoas você resolve, a complexidade do problema, e quanto menos pessoas tiver resolvendo aquele problema, isso é proporcional ao seu salário, tá? Então, claro, se você sai de uma instituição formadora, pode até assim, sei lá, de um ensino técnico, e você aprende, você vai ter uma capacidade menor de resolução de problemas. Então, seu salário, naturalmente, vai ser um pouco menor, né? Mas se você sai um monstro, né, você pode ter um salário de um sênior. Então, por isso que a gente tem que sempre, uma opinião minha e pessoal, é isso, tá? Beleza. Hoje, o que eu vejo, né? O mercado de TI e de automação, não existe ainda esse profissional completo. Eu nunca vi uma vaga, eu já vi umas vagas, você pegando consultor industrial de indústria, consultor de indústria 4.0, desenvolvedor de indústria 4.0, né? Eu acho legal também casar, né, o IT/OT, o profissional, com a indústria 4.0, que é o que a indústria 4.0 precisa, né? Mas não existe essa função, digamos assim, ainda formal, né? Então vamos falar de OT e de IT separados. Hoje, a pessoa de automação, né, quando ela forma um júnior, ela ganha, eu acho assim, na minha época e hoje que eu vejo aqui no Brasil, ela trafega, depende da empresa, entre 4 e 8 mil, a um júnior, 4 e 8 mil. Isso é mais ou menos com um cara de TI também, 4, né, podendo ser até menos, né, talvez, mas 4, 5, 6, 8, por isso que depende demais, né. E um sênior hoje pode atingir salários de mais de 18 mil, né, eu já vi sêniors ganhando muito mais, até mais de 20 mil com participação, né? Existem vagas também remotas, hoje que você pode até ganhar em dólar trabalhando no Brasil, né? Existem vagas, você trabalhando nos Estados Unidos, porém, de TI principalmente. OT é muito complicado, viu, gente? Porque a gente sabe aqui que OT necessita de uma demanda, necessita de uma presença, né? Você precisa de configurar um dispositivo, você precisa de estar no ambiente de produção, um ambiente de configuração. Mas eu veria assim, um júnior entre 4 e 8, né? Só para ter se a gente pensar num parâmetro, e no sênior, eu acho que não é finito. Mas, claro, que eu pensaria ali entre 12, 13 para cima ali, eu já vi gente ganhando, dependendo do problema que você resolve, muito mais que isso. Então, assim, você poderia dizer que na sua região de Belo Horizonte, um engenheiro júnior, ele vai ganhar ali em torno de uns 4 salários mínimos, no pior caso. A gente está falando aí de 4... Desculpa. De 4 salários mínimos vai dar R$4.500, R$4.400. E um profissional mais sênior, ele vai ganhar acima de 10 salários mínimos, né? A gente está falando ali de 11 mil para cima, 12 mil reais como salário. Assim, é um bom salário. Parece que o CREA tem um mínimo para engenheiro. Você sabe o valor do CREA? Acho que era 8 salários e meio. Eu não tenho certeza. Mínimos. Exatamente. São 8 salários, né? O engenheiro júnior ele tem esse parâmetro, né? Não é muito hoje utilizado no mercado tanto de tecnologia, né? Então, um cara que chega, talvez se ele é realmente assinado como engenheiro, se ele assina RTs, etc., ele deveria estar ganhando isso, né? É uma imposição do CREA. Mas, sim, é exatamente isso, 8 salários. Uhum. Não, ok, então assim, a gente pode dizer que um profissional médio ali, né, é um salário ok, né? É um salário que a pessoa vai viver bem, se ele gostar dessa área de tecnologia. E lembrando, novamente, que não precisa necessariamente ser engenheiro, né? Pode ser analista, tem que ser da área de tecnologia, né? Porque assim, não tem como pagar um analista e que estiver entregando o mesmo resultado do engenheiro de um outro profissional, pagar menos, né? Então, assim, é possível dizer que esse profissional da área de TI ou da área de automação, de TA, né, ele é um profissional que ele vai ter uma condição de vida boa, né, por causa de toda a tecnologia, de todo o resultado que ele entrega.
Agora, esse profissional, para mim, na verdade, ele é o profissional do futuro, né? Porque ele é um profissional que ele tende a ser um profissional IoT, Internet of Things, né? Que ele vai ser um profissional da internet das coisas, vai ser um profissional que vai entender de TI, né? Tecnologia da informação e tecnologia tecnologia operacional ou tecnologia da automação. E eu acredito que essa, como você explicou bem, foi a sua motivação, né? Para criar o Hub, né? Exatamente. Porque quando se fala hoje de IoT, a gente mencionou a palavra IoT, IoT é o Internet of Things, né? O Internet of Things são coisas conectadas, qualquer coisa que possui um processamento e possui uma rede é considerado um IoT. O seu celular é um IoT, ele gera informação o tempo todo. Hoje até uma máquina de lavar roupa, né? Eu comprei uma máquina de lavar roupa recentemente, quando eu mudei do apartamento aqui, e é uma Samsung. E essa Samsung, ela conecta a rede e eu posso dar comando para ela começar a trabalhar a hora que eu quiser pela rede. Então, ela é um IoT. Uhum. Então, o IoT, basicamente, são assets ativos ali, que complementam o espaço da TO, né? A gente está falando de TO operacional, aí pode ser a TA, igual o Arthur mencionou, que é tecnologia da automação. Alguns lugares eles chamam disso. E o IoT é justamente o conceito, né? São dispositivos ali capilarizados que ou acionam alguma coisa ou sensoriam. E é esse o propósito. Se você está gerando dados ali embaixo, em qualquer lugar, né, uma câmera fazendo um processamento de imagem, gerando uma temperatura, uma umidade, uma vazão, ou talvez se a minha roupa está funcionando ou não, esses dados eles têm que vir para cima e eles têm que ser interpretados, eles têm que ser gerenciados, eles têm que ser historizados num banco de dados. E quando você passa dessa camada de edge, a gente pode falar em outros podcasts interessantes, essa camada de borda, que é a borda entre IT e OT, não faz sentido um profissional só, aqui já saiu aqui da minha governança, agora é com você. Isso existiu demais, né? Arthur, que foi usuário final também, trabalhou em mineradora, ele sabe que existe essa briga de governança. Isso é do IT, isso é do IT. Então existe sim um movimento, inclusive dentro das empresas de juntar esses dois mundos, em grandes empresas no mundo inteiro estão juntando esses dois mundos já, para não ter essa briga de governança, para não ter também esses problemas também, porque aí fica uma coisa muito... É um mundo só, né? É o mundo dos dados, né? Até o ciência de dados é o mesmo mundo, né? Então a gente está falando de trazer informação de baixo para cima, interpretar e tomar decisão, né? Então, assim, é isso que eu penso. E seria correto dizer que a gente está só no começo, né? Do Internet of Things. A gente está bem no começo e tem um mundo que as pessoas ainda não conseguem imaginar o que vai acontecer em 5, 10 anos, né, a partir de agora. Exatamente. E eu tenho alguns amigos que eles não trabalham em automação, mas eles trabalham com tecnologias disruptivas. Inclusive um deles trabalha para uma empresa de robótica que é baseada aqui em Boston. E essa empresa, eles já estão utilizando os robôs para fazer operações críticas. Então, por exemplo, numa subestação, você precisa acionar um equipamento e aquilo é um risco muito alto para o operador. Eles já utilizam esses robôs para essas operações. Eu vejo muitas pessoas que eram acadêmicas, que estavam desenvolvendo códigos de inteligência artificial ou machine learning, e hoje em dia já estão começando a utilizar, lógico que a escala ainda é pequena, né? Mas já começam a utilizar essas tecnologias aplicadas à automação. Seja, por exemplo, para você reconhecer se um pacote de um centro de distribuição, se ele tem algum damage, ou se, por exemplo, você reconhecer se um produto está fora da especificação, e isso está totalmente interligado. E interligado também para a parte de dados, porque o modelo vai ali se desenvolvendo com o tempo, né? E também foi um ponto que o Rafael comentou logo no começo da nossa live, a importância das pessoas aprenderem a programação hoje em dia, que não é apenas só para os nossos profissionais de TI, de OT, né? Você pega, por exemplo, Python, que é uma linguagem de programação open source e muito utilizado hoje em dia. Não é apenas você consegue desenvolver, eu diria, o profissional de automação que tem conhecimento de Python, ele se destaca muito,
porque ele consegue criar aplicações de automação que vão resolver problemas que ali no nas linguagens do ISME 131.1 a gente não consegue resolver, né? E também o outro ponto que eu acho importante de a gente falar sobre essa conexão, hoje em dia como o IT e o OT está conectado, por exemplo, você pega por exemplo, um analista de dados, ele precisa também saber de programação para pegar os dados e extrair, né? Porque se a gente tem um dado num lago de dados, né? Não é nada. O importante é você extrair. Se você tem essa experiência do seu segmento vinculado a essa experiência de programação, acho que é uma diferença muito grande hoje em dia. E é muito importante. E pelo que você mencionou, acho que o IT/OT está trazendo, o IT/OT Hub está trazendo essa missão de formar profissionais com essas habilidades. Exatamente. Profissionais do futuro, profissionais que vão ter grandes remunerações, que resolvem grandes problemas, porque você está juntando duas profissões, não é mais uma, na verdade não duas, né? Você está juntando o TO, porque o TO, dentro do OT, do IT, você tem diversos mundos, né? Você tem no OT, você tem instrumentação, o cara que trabalha com sensores, PLC, o cara que programa o PLC, o SCADA, a supervisão, que é o cara que programa a supervisão. Então, antigamente, isso era ilhado, né? Na TI, o cara de rede, o DBA, né, que a gente chama o antigo DBA, eu nem vejo chamar isso mais, que é o Database Administrator, que é o cara que administra o database, do SQL, faz backup. Cara, isso não é mais profissões unitárias, não é mais profissões ilhadas. Não deve ser, não tem que ser. Então, na rede, etc. Então, esse é o mundo que ele tem que se imergir. E a gente precisa também daquele pessoal lá na camada do cloud, né? Hoje em dia é muito comum a gente já ver algumas empresas não utilizando mais o SQL, mas mandando os dados direto para o cloud, pode ser num lake, né? E lá realmente tem um mundo de aplicações naquela área muito grande, né? E a gente tem essa, eu não diria o privilégio, mas a gente tem essa oportunidade de ter trabalhado com aplicações naquele nível também, né? Que também é importante. E no IT/OT Hub você consegue encontrar informações sobre isso também, né? Exatamente. O cloud, né? O que é o cloud? Hoje o cloud é uma forma mais barata de você ter servidores, né? Servidor sempre foi muito caro no passado, claro. A unidade computacional tem cada vez ficado mais barata, mas o cloud é a oportunidade de você ter coisa mais potente ainda por um preço mais baixo. Então, o cloud, os cloud providers, que a gente chama, né? Google, Amazon, Microsoft, hoje já existem grandes soluções para o TO, para automatização, para processo, para batelada. Então, existem serviços dedicados, que são servidores lá em cima, só que fazendo serviços específicos, e que a gente pode utilizar esses serviços com um custo mais barato, com muito mais performance, né? E hoje a gente sabe o quanto é problemático também servidores também dentro das unidades, das unidades fabris. Então, hoje, está muito comum os fornecedores, inclusive a Amazon e o Google, eles têm equipes específicas da indústria, equipes específicas da energia. Eu tive esses dias estava vendo uma palestra remota de um consultor de indústria 4.0. Ele trabalha na Amazon AWS. AWS é a cloud da Amazon. Uhum. Então, ou seja, essas nuvens, esses cloud providers, eles estão totalmente já criando soluções para esse mundo de TO, né? Eles já são de TI, naturalmente, de TO, e a gente vai sim falar disso no nosso canal, a gente vai gerar muito conteúdo disso, um bom conteúdo, inclusive, para a gente fazer dentro do podcast, falar de cloud, né? Qual que é a tendência de cloud para a área de automação? Tá, eu me comprometo com isso, porque tem um dos meus amigos que ele trabalha para Amazon Robotics, que o escritório principal deles é aqui, e ele trabalha com as soluções dos veículos autônomos que eles têm nos armazéns, né? Então, eu posso me comprometer com isso. Ver se a gente faz uma entrevista com ele sobre isso. Ô, Rafael, eu queria fazer uma reflexão diferente aqui, por causa que, ao mesmo tempo que é muito, né, como os americanos dizem aqui, is very exciting, né, esse mundo novo de tecnologia, de Internet of Things, do outro lado, na outra ponta, pode ter pessoas pensando assim, olha, mas toda essa automação,
não vai causar desemprego? Não vai ter os robôs chegando e tomando o espaço do ser humano, um aplicativo, né, tomando o espaço de uma outra pessoa que poderia estar empregada? Sempre vai ter, principalmente na América do Sul, sempre vai ter pessoas com esse tipo de pensamento do outro lado. Eu não estou dizendo que está errado, eu acho que é uma coisa para a gente poder fazer uma reflexão. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você vê a automação tomando o emprego das pessoas ou você vê o mercado de trabalho se transformando e as pessoas continuam, né, tendo empregos? Bom, toda a Revolução Industrial teve esse pensamento, né? Desde a primeira Revolução Industrial, agora vai ter uma máquina a vapor substituindo o humano. Mas a gente vai ficar desempregado. Houveram novas profissões. Aí teve a segunda Revolução Industrial, que foi uma revolução mais de produção em série. Mesmo pensamento, cara, né, a gente está tomando nosso emprego. Terceira Revolução Industrial, que entrou eletrônica, entrou um controlador. E a quarta agora, que a gente chama de quarta Revolução Industrial, que é a robótica, né? É o cérebro, né, humano conseguir ser substituído. Porque hoje já existem funções de machine learning, algoritmos de machine learning que já fazem funções repetitivas, mas que um cérebro humano já faz. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que todas as revoluções tiveram, claro, eliminaram ali trabalhos pesados e surgiram novas oportunidades menos pesadas, mais lucrativas, mais eficientes, né? Então, se a gente está falando hoje, inclusive, de algoritmos de machine learning tirar profissões de advogado, né? Dando um exemplo, assim, uma analogia, o advogado tem que desesperar, eu não posso mais fazer curso de direito? Claro que não. O advogado ele vai ter uma nova função, né? Ele vai ter uma função, ele não vai ter mais uma função de analista de processo, igual ele sempre fez. Ele não vai precisar ler 10 mil processos na semana, chegar morto em casa e não cuidar da família. Ele vai poder gerenciar isso de uma forma mais inteligente, talvez ser um cara mais voltado para TI, né? Um cara mais que conhece mais do algoritmo e conhece também dos processos. Eu acho que as profissões, elas mudam, elas não são eliminadas, tá? Hoje, o cara que está ali, o cara que vai, digamos que o IT, ele vai só incorporar uma profissão nova para ele ter até muito mais oportunidade de trabalho, para ele ser muito mais visado dentro do mercado de trabalho. Essa é a minha opinião. Sim, e só queria relembrar que agora a gente já está na quinta revolução industrial, né? Na 5.0, né? Que seria a cobótica. Ou seja, aquele exemplo que eu dei do robô fazendo a inspeção elétrica já é a revolução 5.0, né? E eu vejo isso como um benefício, porque imagina, para um operador de subestação, muitas vezes ele sai ali da sua residência de manhã e pela autopericulosidade, ele nunca sabe se ele voltará para casa, né, no final do dia. E você pegando esses pontos críticos e aplicando automação ou robótica nesses pontos, eu acho que só tem a trazer qualidade de vida, né? E uma outra aplicação que eu já vi também é muito sobre, por exemplo, um exoesqueleto. O que seria isso? É um robô que para movimentos repetitivos, esse robô ele te coordena qual é o movimento que você tem que fazer. Então, por exemplo, na parte de força também. Isso, e aplica força. A gente está falando em armazéns da Amazon ou outro FedEx, ou mesmo no Brasil, Mercado Livre e outros SEDEX. Existe uma parte ali, a gente conhece um pouco de aplicação, desse tipo de aplicação. A parte de pick tem um ponto ali que ainda não, o robô sozinho não consegue fazer. Mas só que você fazendo essa conexão do ser humano com o robô, no final você traz um benefício, porque movimentos que você fazia que depois de um tempo poderiam dar, por exemplo, dor de lesões. Hoje, com essa... não hoje, né? Mas eu acredito que logo muito próximo será essa realidade, e acredito que no Brasil, você combina essa parte positiva do robô com a parte que nenhum robô... com a parte do ser humano que nenhum robô consegue substituir. E no fim, o que isso está trazendo pra gente é uma melhor qualidade de vida, né? Uhum. Só explica para as pessoas aí, cara, o que é cobótica? Basicamente, é você ter um robô que ele trabalha em conjunto com o ser humano. Então, existe uma sincronização entre o trabalho que o ser humano está fazendo e o robô.
E isso daí existem diferentes aplicações. Então pode ser, por exemplo, um robô que faça uma parte de uma tarefa e depois o ser humano finalize, ou pode ser um robô que ele está ali coordenando qual é o trabalho do ser humano. Então, por exemplo, para a gente garantir qualidade, o que é qualidade? É repetitividade. E a gente sabe que do jeito que eu faço um movimento, não é o mesmo jeito que você faz o movimento. Mas se a gente tem um robô por trás da gente coordenando quais são os movimentos que a gente faz, a gente garante que sempre a gente terá uma repetitividade. Então a cobótica, esses daí são algumas aplicações de cobótica, mas lógico que o campo de trabalho é muito grande. Mas eu vejo que, assim... E o maior exemplo, quando pessoas perguntam pra gente, mas a automação está tirando o trabalho, a cobótica está tirando o trabalho, a gente pode ver pelo lado histórico. A expectativa de vida cresceu muito nos últimos anos. E eu acho que a nossa contribuição, nós profissionais de IT e OT, a gente tem uma contribuição ali, porque trabalhos que antigamente eram perigosos, que estavam expondo as pessoas a ambientes críticos, devido à automação, a tecnologia da informação, toda essa parte tecnológica ajudou a contribuir com a expectativa de vida. Então, na minha opinião, você não me perguntou se eu achava que estava tirando o trabalho ou se era ruim ou não para a humanidade, mas essa é a minha opinião sobre as revoluções industriais e sobre tecnologia. Eu concordo totalmente. Inclusive, para mim, toda geração ela tem o dever, ela tem a obrigação de deixar o mundo melhor que ela encontrou para a próxima geração. E assim, eu vejo os profissionais de automação como um dos grandes responsáveis, né? Principalmente os engenheiros, os profissionais de TI, os profissionais dessa área de tecnologia, nesse momento que a gente vive agora, eles são os grandes responsáveis de deixar o mundo melhor para a próxima geração. Então, assim, falando de automação industrial e se realmente tira o emprego das pessoas ou não, eu gostaria de fazer uma reflexão, né, comparada àquela inicial que eu perguntei ao Rafael, por causa que aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, já tem uma década ou mais de uma década que os postos de combustível não têm funcionário. Você estaciona o seu carro, você insere seu cartão na bomba e você mesmo abastece o carro. O posto de gasolina somente tem uma pessoa lá que é na loja de conveniência, e às vezes nem é funcionário do posto, é da loja de conveniência. Mas depende um pouco do estado também, né? Depende um pouco do estado, até mesmo dentro do estado tem postos que ainda mantêm uma pessoa lá. Mas a maioria, a regra geral, é que os postos não têm frentista nas bombas. Outra coisa, quando você passa nos pedágios, os pedágios é tudo automático, não tem um funcionário no pedágio. E aí eu fiz essa comparação ontem, na verdade. Eu fui olhar o número de desempregados que tem hoje, em agosto, nos Estados Unidos, e o número de desempregados no Brasil. 5,4% das pessoas estão desempregadas nos Estados Unidos hoje e 14% no Brasil. Então, assim, a automação não tira emprego. Ele já tem mais de décadas aqui, pelo menos uma década, que os postos de gasolinas e os pedágios são automatizados e não tem a presença de funcionário. O que isso acarreta é que você não perde mais aquele tempo no pedágio para poder pagar, não tem aquela fila gigante, você só passa, lê um transponder no carro e desconta do seu cartão de crédito. E se não tem o transponder, lê a sua placa e vai para sua residência, né? Exatamente. Porque no Brasil, por exemplo, a gente tem o Sem Parar e outros fornecedores desse serviço, né? Mas aqui, pelo menos no estado que a gente mora, em Massachusetts, na verdade, é dessa forma. E até em outros estados. Eu já dirigi daqui até a Georgia e todos os pedágios eram assim. No Brasil ainda tem um monte de funcionários nos pedágios. O que isso acarreta é que quando a gente compara o preço da gasolina no Brasil e o preço da gasolina nos Estados Unidos, é gigantesco a diferença. E uma delas é que, por exemplo, no Brasil você ainda tem um custo do frentista e você tem o custo do transporte, que o pedágio está lá para poder aumentar o preço da gasolina também. Então, assim, a automação, ela acaba, para
poder baratear o custo da produção, baratear o custo do produto para as pessoas. E quer dizer que as pessoas vão perder o emprego? Não, porque historicamente o mercado de trabalho, o trabalho evoluiu à medida que as revoluções industriais foram acontecendo, né? Agora a gente está fazendo essa transição aí. Estamos em alguns países na indústria 4.0 e alguns países que já estão muito mais avançados, como por exemplo o caso dos Estados Unidos, já estão entrando na indústria 5.0. Então, assim, esse para mim é o trabalho da automação industrial, baratear os custos da produção, por causa que as exigências, as demandas estão crescendo, né? Então, assim, as empresas têm o objetivo e elas são obrigadas a serem mais produtivas e nada melhor do que a automação industrial para poder ajudar as empresas a serem mais produtivas, baratear o custo da produção, baratear o custo do produto para o consumidor final, manter a inflação sob controle, né? Então, assim, é tudo interligado nesse mundo. E é interessante, eu acho que assim, talvez às vezes o pessoal que está ouvindo deve estar perguntando na mente deles, por que a gente está falando sobre esses conceitos? Se o objetivo do podcast é falar apenas sobre automação, porque a gente está falando de inflação, de preço. Porque eu acho que, na minha opinião, é importante a gente trazer isso porque para a gente ter na nossa mente que o que a gente está desenvolvendo ali não é apenas um programa, não é apenas a integração dos dados de campo com os dados da nuvem. Por trás daquilo existe um valor social que a gente trabalha. E eu acho que esse valor social, se a gente começar a despertar nos profissionais de automação e de tecnologia da informação, eu acho que esse é o grande diferencial, é o seu motivador. Lembra que a gente comentou lá no começo que é importante você sempre ter um motivo, você sempre ser o dono da sua carreira. Eu acho que a gente trazendo essa importância à sociedade, que a gente entrega à sociedade, eu acho que é aquela energia a mais para os novos profissionais e também para quem já está na área continuar contribuindo para esse crescimento, que não é um crescimento ali só para aquela indústria, é um crescimento para a sociedade no final. Exatamente. E com a Internet of Things, com essa integração, essa convergência entre TI e tecnologia operacional, né, a gente só tem cada vez mais um mundo muito mais conectado, né? Um mundo que não só nós, como seres humanos, estamos interagindo nesse mundo, mas as máquinas e os dispositivos eletrônicos também estão interagindo, né? Então, assim, esse é o mundo que a gente tem hoje e que a gente vai ver ele muito maior nos próximos anos, né? Sim. Bom, um tema interessante para a gente fazer num outro podcast, né? Mas a gente tá aí quase chegando ao final desse podcast. Né? Rafael, para poder concluir, né, assim, acho que a gente poderia, né, perguntar para o Rafael, então, né, quais que seriam os conselhos que ele daria para, né, as sugestões que ele daria para a pessoa que está começando hoje, né, ou que quer entrar nessa área de Internet of Things, de engenharia, de TI, nessa área de tecnologia em si. Quais são os conselhos que você daria para um profissional que quer começar hoje? Só antes do Rafael dar a resposta dele, eu vou pedir pro pessoal deixar os comentários aqui, se eles gostaram desse estilo de podcast que a gente está fazendo e se existe algum tema específico na área tanto de tecnologia da operação ou tecnologia da informação que eles gostariam de ouvir. Porque a nossa missão aqui é ir atrás da informação que vocês necessitam. Fantástico. Desculpa. Então, primeira coisa, acho assim, quando a gente vai olhar para o nosso ofício, como a gente pode contribuir com o mundo, né, a gente primeiro tem que entender quais são as nossas habilidades. Tá? Isso é muito importante. O que eu sou melhor que a média? Né? Para você entender a sua habilidade, eu acho que essa é uma boa pergunta. O que eu sou melhor que a média? Talvez começar na sua infância ali, ver eu gosto. Eu tenho uma habilidade lógica, eu tenho uma habilidade de relacionamento, eu tenho uma habilidade geográfica, né? Existem vários conceitos em cima de multi-habilidades, né? Existe um autor que eu posso até deixar na descrição do podcast, eu não estou lembrando agora, de multi-habilidades, né? Então, qual é a sua habilidade? Porque o que acontece é o seguinte, existem muitas frustrações profissionais quando a pessoa não está fazendo aquilo que ela tem habilidade, né? Então, primeiro, conheça suas habilidades, conheça quem você é, como é que você pode contribuir. Conhecer a sua habilidade, ela está coerente com o mundo da tecnologia, né? Então, eu acho que você tem que encontrar um propósito dentro disso.
né? Acho legal hoje, né, o Arthur e o Heleno falaram muito aí da parte social mesmo, de como a gente pode contribuir com o mundo. Engraçado, teve muitos pensamentos que nunca tinham vindo agora em mim, assim, e que realmente é isso. A gente contribui para muita coisa, né? A gente contribui para a produção de alimento mundial. Acho que existe uma curva, né? Não sei se é de capitalismo ou de produção industrial, né? Capitalismo e indústria, eles estão totalmente ligados, né? Então, capitalismo e produção industrial versus miséria, pobreza. E a pobreza reduzindo e a curva diminuindo como nunca esteve tão baixa nos últimos anos, em função também da gente. A gente está programando indústrias para produzirem, para serem mais eficientes, para trazer alimento, água, energia para o mundo inteiro. Então, traga essas suas habilidades primeiro e coloque-se em propósito, né? Qual é o seu propósito aqui na Terra? Se conecte com o seu propósito, né? Isso parece clichê, mas é isso que vai te dar uma energia, é isso que vai te dar combustível no dia a dia. É sempre você respirar fundo de manhã e falar, cara, nossa, eu estou realmente contribuindo assim, para o corpo, para o mundo, né? Então, conecte isso, habilidade, propósito, aí naturalmente você vai ter energia, naturalmente você vai pegar a espada mesmo e cortar ali certinho, ter energia para tomar suas decisões, ter energia para realizar, para fazer grandes obras, né? Essa é a mensagem que eu quero ter aqui, né, te entregar aqui. Eu queria agradecer muito esse convite, né? É impressionante o quanto de coisas passam por nossa cabeça no podcast desse, o quanto de coisas que a gente nem pensou, o que eu tô falando agora, tá vindo agora. Muito obrigado. É importante dizer que nada foi combinado aqui, né? Então, assim, resumindo, o conselho do Rafael tenha um propósito, né? Esse é um dos principais conselhos para quem está começando na carreira de automação ou na área de Internet of Things. Conheça suas habilidades, saiba quais são suas habilidades. Esses 2 conselhos. Perfeito. Rafael, foi um prazer estar contigo aí nesse podcast. E eu fiquei muito impressionado sobre o propósito do IT OT Hub que você está criando, e espero acompanhar bem perto aí sobre esse crescimento, e com certeza trará muita informação formará muitos profissionais de IT OT preparados para o futuro. Esperamos contribuir e ser parte dessa jornada, né? Muito obrigado. O projeto não é de uma pessoa, o projeto é nosso, a gente vai construir ele juntos. Sim. Muito obrigado pela presença, Rafael. E para todo mundo que acompanhou a gente aí, está escutando o podcast, por favor, dá o seu like, né, e compartilhe com um amigo, por favor. E até a próxima, que toda semana a gente terá um podcast, um entrevistado diferente aqui no nosso podcast. Exatamente. Fui. Abraço. Fui.